Oi, pessoal! Antes da gente mergulhar de cabeça no nosso curso, tem um passo super importante que precisamos preparar juntos, ok? Vamos falar sobre como garantir que todo mundo aproveite ao máximo e, para isso, nosso foco hoje é acessibilidade. Então, vamos lá, oficialmente. Antes de começar o curso Projeto Aprovado com o apoio da Secult4, vamos falar de acessibilidade. Isso é fundamental para que todo mundo tenha as ferramentas certas para essa nossa jornada de conhecimento. Acessibilidade não é um bônus, é a base de tudo. E é aí que entram as extensões do Chrome. São programinhas que turbinam o nosso navegador. Na verdade, são duas extensões para o navegador Google Chrome, totalmente gratuitas e super eficientes. Elas são, literalmente, a chave que vai abrir as portas do curso com tradução simultânea em Libras. A primeira peça desse quebra-cabeça é o VLibras em si. Pensa nele como se fosse o cérebro da operação. É um conjunto de ferramentas que pega o texto em português e, puf, transforma em Libras, usando um avatar 3D bem simpático que faz toda a sinalização. E aqui vem a segunda peça, que é a ponte que conecta tudo. Essa outra extensão é especialista em vídeos. Ela pega as legendas que a gente ativa lá no YouTube e entrega direto para o avatar do VLibras. Uma não funciona sem a outra para esse nosso objetivo. É a dupla perfeita. Bom, agora vamos para a parte prática. Como instalar e fazer tudo isso rodar direitinho. O processo é bem direto. Vamos lá. Primeiro, é essencial usar o navegador Google Chrome, tá? Dentro dele, a gente vai na loja de extensões, a Chrome Web Store, e busca por VLibras. Achou? É só instalar. Logo em seguida, a gente faz a mesma coisa com a segunda. A VLibras traduz legendas de vídeos em Libras. Com as duas instaladas no navegador, o próximo passo é ir para o vídeo da aula lá no YouTube. E aí vem um pulo do gato, o detalhe mais importante de todos. Ativar as legendas no botãozinho CC do vídeo. Vou até frisar de novo, porque isso aqui é crucial, gente. A mágica toda só acontece se as legendas do YouTube estiverem ligadas. O botão CC precisa estar ativado. A extensão usa o texto que aparece ali para poder fazer a tradução. Sem as legendas, o avatar simplesmente não tem o que traduzir, entende? Beleza, tudo instalado, tudo ativado. E aí, como é que isso fica na prática? Vamos dar uma olhada no resultado final e entender por que essa ferramenta é tão poderosa e útil para o nosso aprendizado. E o resultado é esse aí, olha que legal. Um avatar aparece ali no cantinho da tela, super simpático, traduzindo todo o conteúdo da aula em tempo real, em perfeita sincronia. É acessibilidade ganhando vida de forma visual e muito dinâmica. Mas, um ponto importante, essa ferramenta é uma ajuda, tá? Ela não substitui o trabalho de intérpretes. A missão, no fim, é essa: levar a acessibilidade para todos os cantos da web. Simples assim. Começar hoje uma aula de elaboração de projetos para editais do Mapa Cultural e também prestação de contas. Hoje a gente vai ter uma convidada que é a Lorena, lá da Secult4. Mais tarde ela vai entrar para poder dar algumas dicas para a gente sobre comprovações e prestação de contas da Secult4. E aí hoje a gente vai apresentar aqui, reunir o material para poder a gente trabalhar junto, visualizar uns editais e ver como é o preenchimento dele dentro do mapa cultural. Peço, né, a todas e todos aqui que deixem seus microfones desligados. Quando terminar a minha fala, né, a gente vai dar um breve intervalo, e aí vai ser lá para 8h30. Depois a Lorena entra, né, começa a explanar os detalhes lá da Secult4, e aí, no final, a gente abre para um debate com todos e todas. O projeto, né, o valor total dele é de 350 mil e ele aceita projetos até, né, no valor total de 13.472. Às vezes é uma dificuldade para a gente para poder fechar o valor exato de 13.462, mas é necessário, né, você colocar exatamente esse valor no seu plano de trabalho, né? Mesmo que, digamos, no final das contas está dando ali uma diferença de somatório, e aí você escolhe uma rúbrica específica para poder quebrar essa rúbrica, né? Digamos, colocar de promoção na internet. Aí você poderia colocar o valor de 472 e depois distribuiria os 13 mil, né, em ações dentro do próprio projeto que vai ser executado. Então, aqui, né, projetos diversos, ele considera como iniciativas experimentais ou não, né, com potencial inovador e visibilidade para as pessoas com deficiência.
Então, o foco é para pessoas com deficiência. Quando você for moldar um projeto que ele dá uma temática para esse tipo de projeto, é interessante que a gente molde todo o nosso projeto para o foco, né, do edital, que são pessoas com deficiência. Mesmo que eu sendo proponente o PCD, eu vou também colocar várias ações direcionadas ao público específico que está, né, sendo o tema deste edital. Então, a descrição aqui, você pode ter difusão, formação, registro, manutenção e promoção de cultura, preservação da memória, né? Pode ter também a parte de, né, de demais e isso inclui todas as linguagens artísticas. Então, é assim, se eu, Paulo, né, tenho aqui um festival de cinema, então tem um festival de cinema, como eu já comentei, o Festival Noia, e se eu tivesse escrito, que eu não escrevi, nesse edital aqui, né, uma mostra itinerante do meu festival para dentro dessa ação, ele estaria dentro do setor de difusão. E aí, para poder eu contemplar também a ação de formação, já que né, tá dentro do escopo do projeto, ele também acha interessante o projeto de formação, eu levaria uma mostra de cinema para, né, entidades que trabalham com PCDs, para poder eu pegar e fazer tanto a mostra de cinema como as formações. E se eu quisesse também melhorar mais ainda, eu faria um registro, né? Um filme, digamos, uma oficina, dentro dessa oficina da formação, eu poderia fazer um filme com as pessoas que estarão nessa entidade, para poder a gente ter um produto audiovisual também à disposição. Se quisesse incluir também a preservação da memória, especialmente, né, das pessoas com deficiência, a gente faria tipo um documentário, entrevistando pessoas dentro das entidades, para poder ela ter, né, a gente ter esse produto e ele ser multiplicada a informação dele na internet. Então, se a minha linguagem é audiovisual, caberia, porque aqui cabe qualquer linguagem, né, artística. E aí, outro ponto aqui que ele quer saber é as despesas decorrentes do projeto. Só ver aqui um detalhe. Vou descendo aqui a página que é melhor para poder te mostrar. Então, né, o que é que pode ter, né, das elucidações e impugnações ao edital? Porque, às vezes, a gente pode se sentir lesado por esse edital. Lesado na palavra de ser, né, de você estar sendo prejudicado, né, por esse edital e ele não está de acordo, digamos, com a realidade ou com o que você almeja dele. Então, todos nós temos direito a entrar com impugnação de qualquer edital, tanto, né, editais de cultura como licitações dentro das CELIFOR, né, que é a Comissão Especial de Licitação da Prefeitura de Fortaleza. Caso a gente não, né, ache que esse edital não está condizente com a realidade, a gente pode mandar uma solicitação de impugnação, né, para o setor de compras da Prefeitura de Fortaleza, e aí ele entra dentro de um processo. Caso, né, for reconhecido esse equívoco ou erro dentro do edital, ele vai ser revisto e vai ser atualizado, né, para a ação que, né, tenha que ser feita. Os recursos orçamentários desse edital, eles são... né, aqui tem que voltar um pouco porque ela... é melhor assim. Então, os recursos dele, como eu falei anteriormente, ele é do Fundo Municipal de Cultura, né, ele tem uma dotação orçamentária dentro da Prefeitura direcionado a isso. E esse recurso veio da PENAB. E aí, quais são aqui os modos de como a gente deve se inscrever, né? Aí o mesmo a Prefeitura já coloca dentro dos editais dela, né, quais são as dicas essenciais. Né? Primeiro, né, como a gente conversou ontem também, separe todos os documentos antes de começar a sua inscrição. Então, antes de começar, a gente está vendo aqui o edital, vai saber quais as documentações necessárias, e a gente vai dividir essas documentações para poder apresentar, né, nesse edital. As imagens devem ser nítidas, porque às vezes quando você bate uma fotografia de um documento e ela não ficar muito nítida, e aí você, dessa fotografia que ficou ali meio torta, né, você gerar o PDF para poder anexar, pode ser que não tenha uma visualização completa de todos os dados, e a Prefeitura pode, né, anular a sua inscrição, ou, né, porque ela não conseguiu identificar
digamos, uma fotografia de um RG que foi mal batida e não tinha lá como ver a data de expedição daquela identidade, por exemplo. Isso pode ter problema. Então, o que a gente aconselha é que seja escaneado. Se ele for escaneado pelo celular, que você coloque um app de scanner no seu celular para poder ele conseguir não ficar com a imagem torta e ter uma nitidez melhor. Antes de iniciar também a inscrição, o agente cultural, claro, ele deve estar cadastrado no mapa cultural. Ontem falamos muito com a Monique sobre, né, como cadastrar, né, a pessoa dentro do mapa cultural. Então, todos os seus dados atualizados, eles têm que estar dentro, né, do mapa cultural antes de você começar a inscrição do edital. Então, as inscrições sempre são gratuitas via mapa cultural e a prefeitura sempre fornece um suporte, né, para as pessoas, para poder elas se inscreverem. Né? Você pode ir lá pessoalmente, marcando, né, um agendamento. Você faz um agendamento lá com a Secult4 e você pode ir lá em loco tirar dúvida de como preencher, né, o seu formulário, caso você tenha uma dúvida muito específica. A gente lá também, né, os agentes culturais poderão realizar a apresentação dos projetos através de inscrição oral, em Libras, por vídeos, né, que eles tenham ali no mínimo 30 minutos de duração, no máximo 30 minutos de duração, para poder o que você explicaria no texto, você explicar oralmente, ou em vídeo, ou em Libras. A gente também tem aqui, né, para saber que os links desses vídeos têm que ser pelo YouTube ou pelo Vimeo, né, e caso eles tenham uma senha, para poder entrar, você tem que fornecer essa senha. As inscrições sempre tem um prazo de inscrições dela e elas vão, a maioria das vezes, 23h59, né, e aí tem muita gente que deixa para o final. Tem que ter cuidado porque a prefeitura não se responsabiliza pelo congestionamento do sistema. E isso sim pode acontecer quando o edital é de grande volume de recursos, né, o público é bem grande para poder concorrer a esse edital. E o mapa cultural, às vezes, ele dá uma oscilação nesse sentido. Quando ele dá uma oscilação, ele quebra de vez. Normalmente, os entes, né, eles podem prorrogar um pouco. Mas tem alguns editais que não prorrogam, então é melhor a gente estar consciente e conseguir, pelo menos, se inscrever no edital um dia antes. Né? Essa é a dica para poder evitar qualquer constrangimento. Então, serão consideradas somente as inscrições válidas, as finalizadas. Se ela tiver como rascunho, ela não consegue, né, fechar aquela inscrição. Aí, em caso de duplicidade, também a prefeitura ela considera a última versão enviada. Qual é a dica? Se você pegou e mandou lá o seu projeto no edital, mas mandou bem antes, né, de encerrar o prazo, e percebeu que faltou alguma coisa, algum detalhe, alguma informação extra, o melhor a ser feito é refazer o edital, porque vai ser considerado o último envio como projeto. E aqui, nesses edital específico, eles só aceitam um projeto por proponente. O cadastro do mapa cultural. Todas as informações e documentos apresentados, né, pelo proponente nesse cadastro devem ser verdadeiros e legais. Você é responsável pelos documentos que está apresentando ali. Então, se você tem algum documento falsificado, algum documento, né, que não é verídico, ele pode ser entrado dentro de alguns artigos do Código Penal e pode lhe prejudicar juridicamente, né, caso isso seja percebido pela prefeitura. Aí cada arquivo digital, né, de texto ou imagem, ele deve ser salvo em PDF. Então, se você bater uma foto de um documento, você tem que converter ela em PDF. Né? Já citamos aqui que pode usar plataformas como I Love PDF ou qualquer outro sistema que façam a mudança de arquivos em PDF. Mas o I Love PDF é o mais simples e melhor porque tem todas as ferramentas dele. Também tem que ter cuidado também pelo tamanho do PDF, né? Porque eles só aceitam lá até 10 megas os arquivos. Então você tem que comprimir o arquivo. Né? O I Love PDF consegue fazer extrema compressão quando o arquivo é muito grande. E aí, nos casos de arquivo de áudio e vídeo, pede-se que mande a senha e os links, né, com conteúdos indisponíveis ou sem disponibilidade de acesso, eles vão desconsiderar quando não tiver uma senha ou o link estiver perdido, né, dentro do sistema. O 9º ponto aqui é motivos para indeferimento da inscrição. Né? Você não pode ser servidor,
você não pode estar envolvido diretamente na elaboração do edital, nem na comissão de seleção do edital, né? Isso aí você não pode participar nesses sentidos. E aí os agentes culturais com deficiência poderão escrever até um único projeto, como foi citado anteriormente. Consideremos que esse aqui é o edital, que vai ser similar ao edital das artes, próximo que vai ser lançado. E aí não poderão apresentar projetos culturais simultaneamente, na vigência, né? Porque assim, se eu sou uma pessoa física e eu também sou diretor de uma entidade, ou presidente, ou diretor de uma empresa, eu só posso apresentar um projeto, né? Ou por pessoa física ou pela minha pessoa jurídica. Eu não poderia apresentar 2 projetos, já que eu represento tanto a pessoa física como jurídica. Todos esses projetos, já que aqui é um projeto, né, DEP, ele é mais específico ainda na parte de acessibilidade, mas todos os projetos atualmente, eles são necessários que você tenha, né, as ações de acessibilidade dentro dele. Então a gente tem que analisar, né, o aspecto arquitetônico, né, para as pessoas terem acesso, tem que ver a parte comunicacional, né, especialmente para pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual. A gente tem que ter, né, o atitudinal também, para colaboradores sensibilizados, as pessoas capacitadas que possam monitorar e dar assistência, né, às pessoas com necessidades para, né, estarem acompanhando o projeto. E aí tem também alguns dados aqui de adaptações de espaço, utilização de tecnologias acessíveis, né, medidas de prevenção de erradicação de barreiras atitudinais para poder, né, não prejudicar ou não evitar que algumas pessoas possam participar do projeto, contratação de serviços especialistas nesse sentido e ofertar também ações de capacitações acessíveis para todos os públicos. O projeto deve prever obrigatoriamente medidas de acessibilidade dentro dos custos do plano de trabalho, né, que vai ser apresentado. Aí as etapas dele é inscrição, seleção, habilitação, assinatura do termo de execução cultural, né? Vão ser esses 4 pontos que a gente passa para poder chegar, né, na ser contemplado realmente. Porque qualquer fase dessa aqui a gente pode perder também. Até na hora de assinatura do documento, caso você perca o tempo ali, a data, você também pode ser inabilitado, né, no final, mesmo sendo habilitado lá no começo do projeto. A Secultifor também elabora relatórios dos inscritos, né? E aí ela manda lá para a comissão, né, da Secretaria Municipal de Licitações de Fortaleza, a Celifor. A Celifor divulga essas inscrições, depois de fazer um levantamento, se está todo mundo ok, né, juridicamente, com os documentos tudo ok. E esse relatório técnico, né, ele vai apresentar os classificados e os desclassificados. Aí eles fazem a análise do documento e sai esse resultado dentro dos sites, né, do Diário Oficial, no site da Prefeitura e também no Mapa Cultural. Depois, caso você, né, tenha ali, né, que recorrer né, normalmente, né, a gente faz uma análise técnica e coloca, a gente quer recorrer se não foi, né, do nosso agrado aquela nota que a gente recebeu, achou que a nota poderia ser maior, ou, né, se você pegou e equivocadamente pode ter colocado um documento no lugar de outro documento, porque só o que não pode é colocar novo documento dentro do processo. Mas se você tiver uma nota pequena ali, ou você achar que botou o RG no lugar do endereço, mas o endereço no lugar do RG, você pode recorrer também e dizer, opa, né, meus documentos estão dentro do mapa, né, só que eu equivocadamente coloquei no local tal, é só você verificar. E aí sim você conseguiria ser habilitado. E na pontuação, idem, você vai pedir, né, o documento lá do seu parecer, dos pareceristas. Você vai avaliar se ele pegou e falou, seu histórico não é muito legal. Aí você, opa, peraí, o meu currículo está direcionado para essa área, porque eu tenho comprovações dessa. E aí você vai ter que fazer um recurso condizente para poder recorrer, né, da decisão final lá. E aí depois, no final, que passa o período de recurso, eles vão dar o resultado final e não cabe mais recurso para eles. E aí a avaliação de seleção aqui, tem uma avaliação técnica, avaliação de documentos, e tem os critérios de seleção, que daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nos critérios, né, de seleção de editais. O material comprobatório que estiver identificado de forma confusa, como eu falei anteriormente, ele vai ser desclassificado. Então serão desclassificados também conteúdos que sejam ofensivos, né, tenha violência, qualquer coisa que né, esteja não de acordo com os direitos humanos, ele também vai ser desclassificado.
e a curadoria vai poder valer, né, de fotos, vídeos, documentos, tudo que for necessário, e até outras fontes. Ela pode até pesquisar na internet, né, deixa eu ver aqui se essa pessoa está falando a verdade, eu vou pesquisar aqui na internet, ver se está tudo ok. Isso também acontece dentro da curadoria dos pareceristas. A documentação do envio lá, normalmente todos os editais são essas aqui. Então, a gente tem a nossa ficha de inscrição, tem a cópia do RG e CPF, ou do CNPJ, quando é pessoa jurídica, né, o comprovante de residência, ou aquela declaração, caso você não tenha um comprovante no seu nome, mas você pega e faz a declaração e o comprovante e anexa para poder enviar. O currículo, né, da pessoa que está enviando, o portfólio do agente cultural ou da empresa que está apresentando. A gente falou muito bem ontem de portfólio também, mas aí o interessante é que além de imagens, cartazes, fotografias, né, a gente pode botar notas fiscais, contratos, termos, algumas declarações, atestado de capacidade técnica, né, qualquer coisa que comprove que realmente você tem atuação na área específica do edital que está concorrendo. E aí o currículo do grupo ou coletivo, a ficha técnica da equipe, né? E também sempre pedem links de vídeos, né? Para poder ver algumas ações anteriores que você já desenvolveu dentro dessa área. Né? Quem não fez ainda alguma ação, é aconselhável que você pratique e faça por conta própria algumas ações na área que você trabalha, para poder demonstrar, né, seu interesse e seu trabalho já no setor, porque aqui são editais que as pessoas têm que ter pelo menos 2 anos de atuação nessa área que você está pedindo, né, recurso público para poder ser realizado. E tem também os formulários de acessibilidade, né, que você vai ter que preencher nesse fim. Caso seja também um coletivo, tem que ter a carta de coletividade, né, assinada pelos membros desse coletivo, não pela pessoa que está sendo responsável pelo coletivo, mas sim pelos demais membros que assinam essa carta. E aí temos aqui também, o agente cultural não deverá assinar como integrante, o que eu falei aqui dentro da carta de coletividade. E aí os objetivos aqui, né? Digamos, o agente cultural com deficiência, ele vai ter, o objetivo do projeto seja a publicação física ou digital de um livro, ele vai pedir que você apresente algumas coisas específicas, né? E aí, nesse caso aqui, a tiragem, tipo de papel, capa. E aí, pessoal, uma dica é, se qualquer tipo de produto que a gente for executar, seja obras de arte, seja livro, né, seja um filme, seja qualquer um game, né, um site, uma revista, a gente tem que apresentar os dados técnicos, né, desse produto que vai ser gerado, para poder identificar o que é que você vai fazer dentro do projeto. Tem também a parte das certidões negativas, né? Todas as certidões apresentadas devem ser válidas na data final de inscrição do certame. A gente tem que ter um cuidado, às vezes é assim, quando na data final do certame, se seu projeto pegou e ele prorrogou aquele edital e você botou uma certidão negativa que valia até um dia posterior desse dia, pode ser, né? Aconteceu comigo dentro do credenciamento do SESC agora, que eu peguei e coloquei, só que o SESC prorrogou o credenciamento. Quando ele prorrogou, quando ele foi analisar a minha certidão, ela já estava vencida depois de 2 semanas, que eles prorrogaram muito tempo depois. E aí eu entrei numa diligência, né, e eu tive que mandar uma nova certidão negativa. No caso do SESC, eles aceitaram incluir novos documentos. No caso aqui da Prefeitura, não. Então, caso prorroguem por um tempo muito grande e você vê que aquela certidão que você colocou, ela vai vencer antes da prorrogação, né, nesse período, é melhor fazer a nova inscrição e colocar a nova certidão. E aqui também os comprovantes, né? No mínimo 2 anos aqui de atividade na área cultural, declarações emitidas também por órgãos públicos, privados, o currículo também vale, né? Tudo isso vai comprovar a sua atuação. A proposta, né, que se apresente qualquer forma de preconceito, origem, raça, etnia, cor, gênero, idade, também é desclassificada, certo? E aí tem as documentações que eles pedem para habilitação. Declaração de inexistência de vínculo, né, que você não tem vínculo trabalhista com a prefeitura, que você não emprega menor, né, senão nos casos de né, estágios dentro do projeto, bolsistas também pode, de menor, no caso com autorização dos pais. E aí, cópia de comprovante de endereço, né, do município de Fortaleza, você tem que ser daqui em 90 dias, né, a validade desse comprovante. E você também tem que ter as cópias dos documentos com foto,
né? Se você apresentar um RG que já tem o CPF, tudo bem. Se você o RG não tiver o CPF, você vai anexar também, junto nesse anexo, o CPF e o RG. E as certidões negativas normais que eles pedem, tanto do município, do estado, federal, trabalhista e do FGTS, caso você seja uma empresa, certo? Ou uma entidade sem fins lucrativos. Então, a gente tem que estar ligado nisso aí. E aí é bom sempre consultar essas certidões. Eu, mensalmente, eu fico consultando as minhas para poder ter elas atualizadas dentro do meu sistema. Caso eu abra um edital aí, eu não tenha certidão, aí pode prejudicar. E a comprovante de residência também, ele às vezes é dispensado, né, para pessoas de comunidade indígena, por pessoas nômades, né, ou itinerantes, ciganos, e pessoas em situação de rua, né, declarando nesse sentido, ele não é obrigatório, né, ele poderá ser dispensado. E aí não serão aceitos documentos com assinaturas coladas, né? Normalmente, antigamente, a gente colava para facilitar as assinaturas, eram mais práticos, mas depois virou praxe do mercado e aí agora a prefeitura, os governos, todo mundo não está mais querendo aquela assinatura colada. Nem quando você, né, cola ela no PDF, transforma o PDF em imagem, depois transforma ele em PDF de novo, aí mesmo assim ainda dá para ver alguns resquícios ali, dá para identificar que ela foi colada. Então, o melhor mesmo é ou você imprimir e assinar, ou você ter um .gov, ou você ter um certificado digital, né, para poder assinar dentro do próprio PDF. Você pode colocar um certificado digital, que é pago normalmente uns R$200, para você ter um certificado por um ano. Mas o gov.br é de graça e vale a pena todo mundo ter um. Documentos devem conter data de emissão ou vencimento, né, facilmente identificado, como eu falei, se não tiver aquela data lá errada, pode, né, ser desclassificado, e cada arquivo no formato PDF, que ele é aceito até 10 megas. A Secult4 não se responsabiliza pelo preenchimento errôneo, né, e o agente cultural é responsável, sim, pela qualidade dos documentos que ele está apresentando. E a previsão de execução desse projeto, a maioria deles, são um termo de fomento aí de 12 meses para poder executar o projeto. O agente cultural deve ser responsabilizado, né, pelo acompanhamento também das publicações. Caso ele perca esses prazos de publicações, o equívoco vai ser dele e quando, né, se ele for chamado para escrever ou para assinar o termo e não for, ele também perde e é desclassificado. E aí a gente também tem que ver também os dados do orçamento, né, o que deve ser detalhado, o que tem que ter dentro do orçamento. O que eles pedem é que se faça o mais detalhamento possível, para saber exatamente o que é que você vai pagar para alguém. Fica meio difícil quando você bota, eu vou botar aqui uma rúbrica de produção e eu vou botar um valor muito grande, mas na minha cabeça eu vou dividir isso com muita gente. É melhor você pegar e colocar o nome de muita gente. Produtor, assistente de produtor, produtor de logística, produtor executivo, assistente de direção, todo mundo vai estar ali, né, sabendo o valor exato que vão receber. E aí faça a pesquisa primeiro com a sua equipe para ver o que é que vale a pena, né, claro, de acordo com o volume do valor do edital. E a compatibilidade entre as estimativas de custos, né? Porque o parecerista vai analisar, se você botar um valor muito acima ou até muito abaixo do mercado, ele vai saber por que você está colocando aquilo. E aí tem também algumas tabelas de referência que são, né, verificadas para poder saber quanto é que vale aquela rúbrica que foi colocada. Então ela pode ser apresentada, né, de valores divergentes nas práticas de mercado, quando for assim numa realidade muito específica, de povos indígenas, pessoas de território, né, geograficamente interioranos, digamos, e aí eles são analisados também, né, esse tipo de rúbrica, ver se é cabível ou não. E o item preço do plano de ação poderá ser glosado, ou seja, vetado, né, caso parcialmente pela comissão foi analisada, ó, aquilo ali não vale a pena, isso aqui está fora do mercado. Eles podem também, né, glosar e tirar um valor. E muitas vezes, né, a prefeitura chama para fazer um ajuste do plano de trabalho. E quando ela faz esse ajuste do plano de trabalho, ela consegue muito bem, né, executar ali, saber como é que ela vai botar na realidade aquele projeto ali que falou. E para pessoas, né, o valor solicitado não pode ser o valor máximo, não pode ser superior ao valor máximo. Então, for aquele valor de 13 mil ali, vai ter que botar o valor de 13 mil. E você, como proponente, tem direito a ser remunerado com até 10% do valor aprovado, caso você tenha alguma atividade dentro do projeto comprovada que você está fazendo. Então, aí você tem direito a esses 10%. E aí, no caso, você vai dar um recibo próprio, né, para poder retirar esse dinheiro dentro da conta. Não é necessário gerar uma nota fiscal. Aí o que é que analisa muito? Analisa,
né, a parte do mérito cultural, né? Mérito cultural aqui é identificado, né, tanto individual quanto sobre seu contexto social, de aspectos relevantes dos projetos culturais concorrentes. Isso quer dizer o quê? Né, tem análise de mérito do seu projeto próprio e tem também análise comparativa dos outros projetos que se cadastraram no meu edital. E aí tudo isso vai ser um peso para poder os pareceristas analisarem, né, qual vai ser a sua pontuação perante o grupo de projetos que estão ali apresentados. Aqui são todas as perguntas, né, digamos, que eles estão colocando, a apresentação, objetivo, né, se eu pertence a alguma, né, como é que você vai alcançar esses objetivos, sabe? Qual é a metodologia que você vai utilizar para poder ter os resultados satisfatórios dos objetivos? Quais são as ações do projeto mesmo, né? O que é a programação, digamos assim, o que é que ele vai acontecer de fato? E justifique porque esse projeto é necessário. Quais são os resultados que o projeto pretende atender, até mesmo o público beneficiado? E aí ele fala qual o público-alvo que vai ser alcançado do projeto, né, de que forma o projeto pretende atingir seu público-alvo. Eu vou me comunicar como com ele, qual é a estratégia de cadastramento desse pessoal, né, como será realizado a comunicação do projeto, a estratégia de comunicação, de divulgação dele. E a equipe técnica do projeto é formada majoritariamente por pessoas idosas, negras, LGBT? Aí é uma pergunta que eles fazem, sabe? Aí para poder ela ter uma pontuação maior também dentro do edital. E os requisitos para a apresentação do projeto oral, eles são aqueles vídeos que a gente falou, ou libras, né? Ou uma parte oral que vai ser apresentado, sempre sabendo que os vídeos são até a 10 megas, porque é o que aceita, né? Até 10 megas cada arquivo dentro do mapa cultural. E aí, caso o agente cultural desenvolva ações, né, de políticas afirmativas, né, e a equipe também, ele vai ter que colocar isso dentro, né, do sistema lá da equipe técnica que vai ser analisada. E aí a comissão de seleção será coordenada pela Coordenação de Criação e Fomento, né, que é coordenada pelo René Dias, que, né, participou do primeiro dia desse curso aqui sobre a Secult4. Candidatos selecionados serão contactados por e-mail, né, eles vão receber o e-mail, por isso que é bom a gente sempre atualizar o e-mail para poder, né, não perder aquele e-mail que foi cadastrado dentro do mapa cultural. Se ele tiver sido, né, cancelado o e-mail, algum problema com ele, é interessante que entre em contato com a Secult4 para poder trocar o seu e-mail lá, para poder você não perder essa informação caso seja selecionado, né, dentro do edital. E o não encaminhamento do presente termo, né, ele estipulado, poderá implicar na perda do direito ao prêmio, ao contemplação dentro desse edital aqui. Os inscritos se manifestam pela livre, né, informada e equivocada concordância com o tratamento de seus dados pessoais para finalidades específicas. Quer dizer o quê? A gente tem uma lei geral de proteção de dados. E aí todos os entes públicos eles têm que aderir a essa lei. Quando a gente submete algum documento, alguma informação para dentro de algum edital público, a gente fica dentro dessa lei de proteção de dados, mas que a prefeitura pode utilizar esses dados para poder manifestar, né, apresentar para outro ente público, ou mesmo até mesmo de fato de divulgação, porque dentro de um edital desse você também assina um termo de direito de imagem, né, que a sua imagem vai poder ser utilizada pela Secult4. O detalhe aqui é das disposições gerais, é sempre importante ver as disposições gerais, porque às vezes tem um detalhezinho ali que a gente, né, vai perder o caso e tal. A Secult4 não se responsabiliza pelo uso de qualquer imagem ou qualquer obra de propriedade intelectual. Isso quer dizer que você falou que ia estar o artista tal dentro do seu, né, espetáculo e ele não estava. Então, ele não se responsabiliza, então você teria que ter uma carta de anuência desse artista. Se você disse que ia botar uma obra de arte lá dentro e você não tem um direito autoral, né, o direito dessa obra, e aí você não conseguiria também. Microfone, tá? Quem tiver com o microfone, eu peço que desligue, por favor. Não. Então, da propriedade intelectual, se você está citando ali o texto de alguma obra, né, de algum livro, de algum filme, você tem que ter o direito autoral, né, e a responsabilidade é exclusivamente sua. Caso tenha algum processo jurídico de direito autoral com você, a prefeitura já se resguarda dessa ação. Né, e se tiver alguma falsidade de documento, também é de responsabilidade de quem colocou. E fica facultado a Secult4 divulgar pelos meios de comunicação as imagens produzidas, né, dentro dos projetos aqui, porque ela tem essa assinatura do uso de imagem.
E os casos omissos são analisados pela comissão ou pela própria Secretaria, né, Municipal de Cultura de Fortaleza. Então, esse é um edital. É o edital aqui, o último que saiu da Prefeitura. Está aberto um atualmente que eu vou mostrar agora, que é o edital de premiação de quadrilhas, mas na maioria das vezes ele vem com vários anexos aqui que vão poder, né, lhe nortear. E eu vou apresentar alguns anexos desse aqui, que, né, mais o roteiro de inscrição, minuta do termo, os critérios de avaliação, o plano de trabalho, o plano de ação no caso, a acessibilidade, a carta de anuência do coletivo, o relatório de execução do objeto que eu vou mostrar também na hora da prestação de contas, e essas declarações aqui de vínculo, residência, não empregar, né, também uma tabela de bairros e regionais aqui, onde é que você pode se localizar, e um termo de referência do próprio edital. Esse foi assinado pela Ana Helena do Nascimento Barbosa, a querida Helena Barbosa, atual secretária da Cultura. Pronto. Aí, para poder, né, sempre lembrar aqui, a gente tinha falado, né, de algumas ações aqui de inteligência artificial. Então, eu quero ver aqui, quero fazer um projeto de um espetáculo de teatro infantil com temática DEF, que era o título daquele edital. Antes eu já tinha pedido para o sistema dar uma olhada nesse edital aqui, né, o edital do DEF, e aí o sistema pegou, identificou e começou a escrever para mim. E aí ele pegou e escreveu, olha, com essa temática eu posso fazer uma justificativa aqui, né, uma ação de teatro, os objetivos, claro que sempre falando, mesmo que você utilize a inteligência, você tem que ir lá nesse documento, ou antes disso, quando for escrever aqui, né, para a inteligência, para poder dizer o que é que você quer, você tem que escrever um texto bem grande, né, uma redação mesmo do que é que você quer fazer, para poder você utilizar bem a inteligência, assim, não só um textinho curto para ela criar uma ideia para você, mas você coloca a sua ideia toda no texto grande, coloca para a inteligência que ela vai conseguir dividir esse texto em alguns detalhes do próprio edital. E aí foi o que foi feito aqui. Ela disse que queria o público, a equipe, orçamento, cronograma, contrapartidas, tudo isso necessário para dentro do projeto. Estou dando isso como um exemplo para vocês. E aí eu pedi para poder fazer uma análise aqui também dos principais pontos do edital. E nesse caso aqui, do edital das artes, né? Além de a gente ler o texto e depois grifar tudo ali, é bom que a gente pegue os pontos principais que, né, foi visualizado. No edital das artes anterior, que aconteceu na Secult4, ele tinha ali um edital para selecionar apoio financeiramente de projetos culturais e artísticos, né? Diz quais são as linguagens lá permitidas, que poderiam ser dentro do edital das artes. Deu também o valor total disponível do projeto, né? O valor máximo de financiamento. Ele fez um resumo ali de alguns requisitos das inscrições também, que pode pessoa física, jurídica, tudo isso que a gente visualizou dentro do edital. Caso, né, você queira só um resumo, é válido também puxar essas informações. E também os prazos, né, de inscrição, ele só está citando aqui da realidade. Os critérios de seleção, a qualidade técnica, viabilidade de execução, isso a gente falou muito bem ontem, falando sobre se o projeto é viável, se ele tem clareza, se ele consegue ser executável, né, é isso que é querido, digamos, pelos pareceristas. E o impacto, né, sociocultural, inovação, criatividade, adequação ao orçamento bem adequado, e um currículo com a experiência do proponente na área que ele está propondo, né, trabalhar. E aí sabemos que quem for selecionado vai assinar o termo de compromisso e depois tem os relatórios comprovantes, né, e a divulgação e acompanhamento dele, que é o que a gente vai mostrar já sobre prestação de contas. Tem também um detalhe aqui que é o edital de premiação das quadrilhas juninas, ele está aberto atualmente, certo? E aí esse edital ali que ele está aberto, eu fiz aqui uma breve, tirei os prints, né? Entrei para começar a fazer esse edital aqui, aí eu tirei os prints dele e agora eu vou mostrar para vocês para poder saber como é que a gente preenche esse edital, tá? Então, um momento. Aqui foi a primeira tela, quando qualquer pessoa entrar em qualquer edital que tem, né, no mapa cultural. Esse aqui, no caso, está aberto atualmente, né? Está aberto até o dia 29/9. E aí você entra com o seu agente. Coloca ali seu nome ali, os 2 primeiros nomes, que ele já aparece o nome da pessoa, né? Papai, e você clica em cima da pessoa, né? Que é você. Quando você clicar em cima dela, ela já vai, né, abrir aqui em fazer inscrição
E aí você já inicia, ele já gera um número, esse é o número da inscrição, ON número tal, sempre é o número da inscrição do edital que você está fazendo, e aí você sempre seleciona qual é o tipo de proponente, né, ou qual o tipo de categoria que você vai concorrer dentro daquele edital. No caso aqui, eu botei a primeira que apareceu, que era quadrilha adulta pessoa física. Utilizei até o mapa da Bárbara Sena, que está aqui conosco. E aí, digamos, se eu coloquei ela como pessoa física, mas digamos que ela seja responsável pela instituição responsável, eu vou ter que clicar aqui em adicionar a instituição responsável, e é a mesma coisa que eu fiz com o meu nome ali. Vou colocar o nome da instituição, vai aparecer o mapa cultural dela, você clica e já é cadastrado. Caso seja um coletivo, você também vem aqui em adicionar e coloca esse coletivo e coloca os dados dele, sabendo que todos os dois mapas vão ter que estar bem atualizados, porque o parecerista também vai analisar o currículo, portfólio, fotos, vídeos, né, textos que vão estar dentro do perfil do mapa, tanto do agente cultural, quanto da instituição e do coletivo. Depois, aquelas palavras normais, ele vai pedir aqui, no caso deles, do quadrilha, é o nome da quadrilha, o nome do proponente, né, o nome social ou do proponente, se ele tivesse nome social que seja registrado, né, que ele realmente, né, tem um nome social. Outros editais pede também o nome artístico, digamos, às vezes, da pessoa. Os dados, né, do endereço, bem direitinho, da pessoa, bota primeiro o CPF, o CEP, e do CEP vem a discriminação. Você pode marcar também para deixar sua localização salva, né, para dentro do sistema. Depois você vai vir com o seu RG, certo? E aí o RG que tenha, né, é um documento com foto, na realidade. O CPF também é obrigatório, o número, na realidade aqui é os números, né? Você vai colocar o número do RG, o número do CPF, a data de nascimento, telefone, e-mail, todos os dados normais de um cadastro. Aí vem para os anexos, né? Vou ter que anexar meu currículo do agente cultural, mesmo que ele tenha lá no meu mapa, né? É necessário colocar aqui também o portfólio, né? Com todas as documentações, declarações que a gente já citou anteriormente, que estava lá dentro do edital, né? O currículo do grupo ou coletivo, caso seja. Qual o detalhe que você tem que ver aqui? Se eu sou só uma pessoa física e vou colocar só como meu agente cultural e eu não sou um coletivo, por exemplo, mas, claro, normalmente uma quadrilha junina, ela é um coletivo. Né? Mas digamos que ela não seja um cara só que organiza a quadrilha. E ele era uma pessoa física, mas eles botaram aqui como obrigatório. Mesmo eu botando lá em cima que era pessoa física. Então, já que colocou como obrigatório, eu teria que colocar algum currículo aqui. Ou qualquer documento. Eu repetiria, se fosse uma só pessoa física, eu repetiria o meu próprio currículo nesse setor. Porque, como tem um asterisco obrigatório, você não mandaria para análise esse projeto. E aí ele começa a fazer as perguntas, né, de acordo com o edital que está propondo, não com a contribuição cultural identitária, né, dessa quadrilha para o movimento junino aqui no município de Fortaleza, porque é do município, o impacto comunitário dela e econômico também, né, quando ela produz ali o figurino, o cenário, tem uma cadeia produtiva muito grande para o setor de quadrilhas juninas aqui em Fortaleza. Né, o legado dele, né, qual foi essa formação que ele faz continuamente, é ligado com a escola ou não, aí a pessoa vai descrever esses detalhes, o impacto sociocultural, né, se o proponente deve apresentar algumas evidências, como a atuação nas quadrilhas contribui para a democratização, né, do acesso à cultura, são vários detalhes que, claro que quando você tem um pouco do texto, e se você pegar esse textozinho aqui que está explicando esse campo, você poderia colocar esse texto, né, lá na inteligência também e ajudar a moldar melhor, sabe, a sua pergunta. Você copia toda essa pergunta aqui, joga lá para a inteligência, que ela já tinha analisado, né, o seu trabalho como um todo, e aí você consegue melhorar, digamos, seu texto que vai ser apresentado aqui. Né? Não é que ele vai criar um texto para você, ele vai se adaptar ao que você já tem para uma moldura, né, para um português melhor, para uma conjunção verbal ali melhor, tudo vai ficar mais organizado, né, na inteligência. E aí, função pedagógica e temática, né, qual o tema da quadrilha, o que é que normalmente ela faz e quais as ações pedagógicas, a trajetória, todo o histórico dela, o que é que já recebeu de prêmio e qual o tipo de vaga pretende concorrer. Se você tem alguma cota, né, de participação, aí cortista, né, negro, indígena, PDC, PCD, né, você vai dizer o que é que você gostaria. Se você escolheu algum deles ali, como até o colega acabou de perguntar,
você vai entrar numa autodeclaração de etnia, de raça, né, se couber, autodeclaração de pessoas com deficiência, ou a pessoas, né, a etnia racial, no caso, é negro, né, pardo, né, e da parte indígena também. E aí ele entraria numa banca de heteroidentificação dentro da prefeitura para poder ter um respaldo, né, disso, porque às vezes há umas controvérsias dentro desse setor. E aí você também vai colocar um link, né, do site, blog, YouTube, Twitch, Facebook, Instagram e Google. O que você tiver de informações suas, você vai colocar aqui. Onde tiver reunido informações, né, TikTok, sei lá, qualquer coisa que você guarde informações. Pode ter também, né, um Spotify, né, se você tiver músicas dentro dele, tudo que você tiver de informação. Você vai colocar um link, é só adicionando, ele vai criando vários links para poder ser colocado. Só um momento. E aí vem os documentos também, né? A cópia do documento de identificação oficial, né, com foto, aquele RG. Aí ele pede aqui, ó, documento oficial com foto e RG. Como eu falei, se o RG não tiver o CPF, você junta os PDFs, né? Junta o PDF do RG e do CPF e coloca nesse mesmo arquivo. Coloca o comprovante de endereço, né, ou a declaração. Ele tem que ter ali no mínimo 3 meses. No caso, não é a declaração, é o comprovante de endereço, ou o comprovante de endereço que não é no seu nome e uma declaração assinando por você mesma, dizendo que você mora, né, naquele endereço. A declaração de residência está aqui, na realidade, embaixo. E aí depois vem as certidões negativas. Aí no caso aqui, ó, certidão negativa de débito municipal, estadual, federal, trabalhista, né, que são as normais que a gente tem que colocar. E aí eu sou pessoa física, ele não apareceu a do FGTS. Comprovante da situação cadastral junto à Receita, né? Então, no caso aqui, tanto pessoa física como pessoa jurídica, ele pode ver o cadastro dele lá na Receita e colocar esse anexo. E as declarações pertinentes, né, ao nosso trabalho. Declaração de trabalho que não emprega menor, aquelas que eu falei, carta de anuência do coletivo, termo de autorização de uso de imagem, né, de tudo que for, a declaração de não existência de vínculo e também informações adicionais, que aí você coloca até 4 campos de informações adicionais, que aí você coloca ali, sei lá, né, um álbum de fotos das quadrilhas, né, você vai colocar, digamos, um portfólio, né, ou currículos de toda a equipe técnica, eu gostaria de colocar que são pessoas de referência, alguns portfólios de mestres da cultura que estão dentro da quadrilha, sei lá, tudo que for relevante, que você acha que vai ganhar mais pontos dentro do edital, você vai ter que colocar. Digamos, não, eu quero colocar o croquis, botar o croquis, né, do figurino da minha quadrilha, até o designer que vai ser trabalhado, né, na minha comunicação, você bota também. Se você já tiver, né, tudo isso ele fortalece a sua inscrição. E aí, do mais e tudo, a gente, para poder, os requisitos de prestação de contas, você pegou e escreveu. Foi aprovado ali naquele projeto. E aí tem as partes de prestação de contas. Tem alguns anexos aqui, né, que a gente poderia mostrar também, certo? Que são os anexos que são trabalhados dentro da prefeitura. Eu vou mostrar primeiro o critério de avaliação. Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente ver. Nesse edital específico aqui, ele está colocando os critérios. A maioria das vezes aqui é das quadrilhas, mas ele não foge dos outros editais que acompanham. Então, o primeiro ponto aqui é contribuição cultural e identitária. Né? Contribui para a quadrilha juvenil para o fortalecimento da identidade cultural e territorial de Fortaleza. Né? E o que é interessante aqui a gente ver, o que ele está perguntando aqui da contribuição da, né, cultura e identidade, eu vou ter que pegar e responder muito bem esse quesito dentro do meu formulário, né, para poder ele ter um peso maior e eu conseguir aqui ter uma pontuação. Então, se a ação contribui minimamente, só tem 3 pontos. Se ela contribui, né, satisfatoriamente, 7. Se a ação contribui com êxito, né, dentro da parte de cultura identitária, ele vai ter 10. Então, é bom você verificar sempre os critérios para saber onde você tem que melhorar o seu projeto. O impacto comunitário e econômico são aquelas perguntas ali que ele está fazendo. Né? E ele fez a pergunta, se você respondeu de uma maneira que ele não consegue impactar muito bem, vai mexer no seu trabalho. Claro que, como é colocado anteriormente no edital, eu não posso mentir, né? Não posso inventar coisa. Eu tenho que mostrar a minha realidade, mas posso mostrar a minha realidade
de uma boa maneira para poder ser bem vista, né, pelas pessoas que vão avaliar. Tanto também o legado, né, intergeracional, né, de formação cultural, digamos que ele está envolvido ali, eles têm todas as, né, as gerações dentro das quadrilhas, tem o quadrilha infantil, adulto, idosos, né, todo mundo está formando ali junto, tem um coletivo, digamos, tem um grupo de trabalho com os pais dos jovens que participam da minha quadrilha, tudo isso vale a pena, né, ser trabalhado. E o impacto sociocultural, né, contribuição ali para a democratização de acesso, eu sempre faço meus apresentações gratuitas em alguns locais, no meu bairro, algumas escolas, isso também vai valer ponto. Né? E a função pedagógica e temática, abordagem de temas relevantes. Quando você pega e coloca muitos temas relevantes de meio ambiente, históricos, né, políticos, dentro da sua temática, digamos, da quadrilha, isso também é importante. Certo? E a trajetória histórica do grupo, né? Se ele tem muito mais premiação do que o outro, esse grupo está, né, vendo para poder ganhar mais pontuação. E aí, no caso aqui, é a quantidade de anos mesmo, né? De 3 a 4 anos, de 5 a 6 anos. Quem tiver mais anos já ganha uma pontuação maior. 10 pontos, né? A comprovações 9 a 10 anos de atividade dentro do setor. Fora isso aqui, o que é interessante mostrar aqui agora, só para poder fechar, eu não vou mostrar as outras lá, que é de declarações, e aqui é o plano de trabalho, que eu vou ter que preencher dentro dos editais das áreas para dizer o que é que eu vou executar dentro do meu projeto, certo? Então, quando eu for desenvolver aqui o projeto, nessa área aqui, eu vou colocar de novo todos os meus dados que eu coloquei lá dentro, né, do mapa cultural, porque esse documento vai ficar externo e ele tem que ser identificado lá na prefeitura, senão pode se perder e não ter a informação que é seu projeto. Né? O número da inscrição, você começou a inscrição já, e aí colocou o número da inscrição aqui em cima. Depois o nome, né, CNPJ ou CPF, se não for CNPJ, é só deixar em branco, não tem problema. Qual foi a linguagem que você escolheu lá no edital das artes, né, artes visuais, técnica, né, cênica, o que for. Qual é a categoria que foi escolhida, né, normalmente vem lá no edital, e qual foi o valor dessa categoria. Você coloca exatamente o valor da categoria. O título do projeto, né, qual é o título aqui do projeto que está colocando, e o período de execução dele. Né, ele vai ser executado, né, do dia tal ao dia tal, sabendo que esse período de execução, você vai ter que ver no edital quando é que acaba, quando é que inicia, digamos, as atividades, qual é o tempo que você vai assinar o termo. Aí você vai pegar essa data do termo e vai colocar o data do termo mais 12 meses, que é o que vale normalmente um edital. E aí eu venho aqui e vou descrever o meu objeto, o mesmo objeto que eu peguei e coloquei, né, lá dentro do mapa, eu vou colocar aqui. O público-alvo também, né, às vezes não tem lá, mas eu vou ter que colocar aqui o público-alvo, como a gente também comentou, colocando todos os detalhes do público-alvo é necessário para poder saber como ele se identifica com a atividade que você vai fazer. E aí vem para alguns dados aqui que às vezes o pessoal acha meio chato, mas é o real. A minha meta aqui é, primeiro, digamos, eu vou fazer uma formação, né? Aí os meios de verificação dela aqui vai ser, né, as inscrições e também, né, a lista de presença, digamos, né? Vou ajeitar a vírgula aqui, mas normalmente. E os resultados esperados? Meu resultado é que eu tenha pelo menos 50 pessoas, né, digamos, dentro da minha turma lá, para poder capacitar. Essa é a minha ação. Então, essa é a minha meta, digamos, de execução. Se eu tiver mais metas, digamos, eu vou ter também o vídeo que eu vou dispor. Eu estou falando desse meu projeto aqui. E aí tem um vídeo que eu vou dispor, né, como é que vai ser o meio de verificação dele. É o link do YouTube, que vai estar lá formado. Então, o público aqui, eu quero, sei lá, aqui, né, 1000 pessoas vejam esse projeto na internet, digamos. Essas são as metas do projeto. Aí, descrever como se dará a contrapartida social obrigatória. Essa contrapartida aqui, eu vou pegar, no meu caso aqui, por exemplo, a contrapartida é o próprio vídeo que vai ficar na internet, porque a obra mesmo é a formação. E aí, minha contrapartida é esse vídeo. Mas eu poderia criar outras, né, contrapartidas para dentro do projeto, que for necessária. Depois ele vem aqui o cronograma de execução, que ele é bem grandão aqui e ele vai subdividindo. Né? Então aqui eu vou ter que dizer qual é a minha atividade mesmo. Desenvolvimento do projeto, reuniões, pré-produção, filmagem, né, gravação. Então a minha atividade aqui, digamos que eu vou fazer primeiro a divulgação. Para depois eu começar aqui, digamos, as inscrições. Para depois eu, né, se fosse o caso, selecionar. Ou não, aqui a outra etapa já seria da formação. Depois aqui do vídeo.
né? Estou só dando um exemplo aqui para vocês. E aí o item de despesas que vai ser dentro dela aqui. Aí aqui eu vou poder ir abrindo, né? A minha ação. Então, na divulgação, o item de despesa, roteiro, consultoria, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu plano, né? O plano, aí depois eu vou pegar e vou fazer, né, o material. E aí eu posso abrir no linhas, né? Eu acho que eu não vou conseguir fazer essa abertura de linha, eu até vou. Você clica aqui no ponto e abre uma linha, tá vendo? Ó? Você clica aqui no lado direito da coluna e ele vai abrindo linha. E aqui eu vou fazer o plano, aí depois aqui eu vou pegar e vou fazer o material. Material, enfim, né? Deu para entender. E aqui a gente vai na etapa em que a fase do ciclo do projeto está em ação. Aqui eu vou ter que dizer, né? A etapa aqui é de pré, digamos. Esse aqui é pré, aí esse aqui também é pré. E vai colocando os dados, né? Pode botar pré-produção, aqui é a produção. A natureza da despesa, esse aqui é, digamos, um serviço. Esse aqui é o material, né? Aí, digamos, na formação, se eu tivesse aqui na formação um projetor, né? Aí eu tinha que colocar aqui uma alocação. Normalmente é um serviço, mas eu também podia discriminar como alocação. E aí o total da despesa dele, né? Aqui na divulgação 1 aqui eu vou gastar no plano visual R$1.000, esse aqui eu vou gastar R$500, esse aqui eu vou gastar mais 1.000 e vou colocando o valor até ele dar o valor do edital, né? Aí você vai montando o seu plano de trabalho e dizendo onde é que ele vai trabalhar. Ah, esse aqui eu vou trabalhar no mês 1. Esse aqui eu vou também trabalhar no mês 1. Esse aqui já vai ser mais para cá e tal, porque eu vou ter as inscrições que vão acontecer aqui, né? Digamos. E você vai preenchendo os campos aqui de acordo com como você imagina quais os meses que você vai executar cada atividade dessa aí. Pronto, fez o plano de trabalho que foi solicitado, né, pela prefeitura desse edital. Então, essas ações de acessibilidade aqui, ele vai perguntar algumas ações aqui que a gente deve trabalhar. Aí ele vai fazer algumas perguntas. A primeira aqui que ele está vendo, o projeto deve contar com as medidas de acessibilidade. Ele vai falando ali, né, de modo a contemplar no aspecto arquitetônico, né, o que é que eu vou trabalhar, são considerados recursos da arquitetônica. Ele vai perguntando, o aspecto comunicacional, aspecto atitudinal, aquilo que já foi colocado. Aí, exemplo de acessibilidade, o edital até já coloca, né, capacidade de equipe, né, de projetos culturais, contratação de profissionais, papapá. Aqui ele dando uma explicação, aí serão considerados recursos de acessibilidade comunicacional, papá, no item B. Então, língua de sinais, o Libras, Braille, sistema de sinalização, audiodescrição, né, quando é a exibição de filmes, né, para pessoas, né, cegas e tudo, eles vão conseguir, né, pelo audiodescrição, a legenda para surdos, certo? E essa legenda, pessoal, é para surdos e ensurdecidos, não é só a legenda do texto, ela também é explicando, né, a parte visual que tem dentro do filme, por exemplo. A linguagem simples, os termos adaptados, né, com softwares. Ele vai dando alguns exemplos aqui que você pode utilizar. Deixa eu só ver aqui no final. Aí no final que ele vai, né, perguntar para você. Ele está dando todos os exemplos possíveis que a gente pode trabalhar. Depois eu coloco os dados do projeto. O projeto, né, propõe ações de acessibilidade. Eu aconselho que sempre você vai ter que colocar sim, né? Porque, né, o sim é importante aqui, todo projeto vai ter que ter. E aí nesse sim aqui, quando você colocar, você vai pegar e vai descrever aqui embaixo. E você pode puxar algumas dessas lá de cima, né, que ele deu como exemplos, para poder você colocar na sua ação de acessibilidade. Só coloque aquelas que você tem certeza que você pode fazer também, e que você tem conhecimento. Não vai inventar umas coisas que você não pode, ou que não está, né, muito bem, digamos. Né, eu botei num projeto ali que deixei generalizado no projeto, que ia ter lá também Braille também. E aí depois eu percebi que não ia dar certo, não ia ter como, mas eu vou ter que colocar uma placa lá dentro do show, do lado com Braille também, para poder beneficiar, porque já tinha inscrito dentro do projeto. Então tem que ter esse cuidado, ver se vale a pena colocar uma ação ou outra. O que eles aconselham é coloque pelo menos 3 itens de acessibilidade dentro de cada projeto. Tá? Vou parar aqui essa apresentação também e vou voltar lá para a minha.
e veio para a prestação de contas dele. Na prestação de contas, que né, minha colega Lorena vai já entrar aqui 8h30, é o seguinte, eu peguei e a única instrução normativa ainda que está em uso dentro da prefeitura é a de 2016 ainda. Então, essa de 2016, né, eu peguei e fiz só um resumo dela, porque ela é muito complexa. Isso é de um diário oficial, né, um texto bem complicado de ler. E aí eu fiz um resumo aqui também na inteligência e vi lá, é necessário ter o relatório de execução física, relatório de execução financeira, demonstrativo de execução de receita e despesa, né, relação de pagamentos, relação de bens adquiridos. Isso é o que a normativa fala, não o que exatamente a gente tem que ter dentro, aí ele segue esses princípios dentro da prestação de contas da Secult4. Eu tenho que ter as notas fiscais, comprovante de pagamento, contratos de termo de prestação de serviço, a folha de pagamento e os encargos sociais, digamos, se seja o caso, né, que né, às vezes não é a nossa realidade na cultura. Tem um prazo de 30 dias para entregar a prestação de contas. Isso também vai depender do próprio edital, que às vezes tem edital que bota 60 dias, e a exclusividade de ações previstas no plano de trabalho, né, deve ser aplicado. É proibido o uso de recursos por despesas não previstas, né, dentro do orçamento. Se tiver alguma despesa ou algum ajuste dentro do orçamento, você tem que pedir a atualização do plano de trabalho dentro da prefeitura e é plausível isso acontecer. Você não mudando o objeto de trabalho, não mudando o foco do que você estava propondo, você mudando algumas ações ali específicas que não vai prejudicar no objeto a ser cumprido, você pode sim remanejar os valores ali dentro. Tem editais até que permitem o remanejamento de uma porcentagem do valor sem precisar pedir autorização, né, dentro do órgão. E algumas penalidades, né? Você não entregou a prestação de conta, vai ser notificado, ela pode ser reprovada, você ficar inadimplente, né? E pedido de aceleração de você vai ficar impedido e pode até entrar com um processo judicial de né, aquisição de seus bens para poder cobrir, dependendo do valor desse edital que você ganhou e não cumpriu, certo? Se você ficar inadimplente, vai ficar inadimplente pelo menos uns 5 anos aí, evitando colocar projetos dentro dos editais. E em termos de prestação de contas, para mim, aqui, o que eu acho necessário acontecer é, primeiro, né, mesmo que a gente aí já tenha na Miros, que foi falado lá com a advogada, né, que veio para cá, que tem alguns editais que não pedem essas 3 propostas, mas sim, né, a maioria dos editais pedem, e se tiver dentro do edital que isso é específico para prestação de contas, é melhor ter. E a Prefeitura de Fortaleza, né, o governo do estado também e tal, em muitos dos convênios ele quer, quando tiver uma prestação de contas financeira, que né, vocês sabem que às vezes ele pede só a comprovação do objeto. Você passando na comprovação do objeto, tudo bem, mas se tiver a financeira, você vai ter que mandar 3 propostas de empresa para cada grupo de rúbricas ou rúbrica que você contratou, que você gerou a nota fiscal. Porque quando a nota fiscal é só de uma rúbrica, você tem que ter 3 propostas daquela rúbrica. Se a nota fiscal é de 4, 5 rúbricas, você tem que ter 3 propostas desse grupo de rúbricas que foi feito a nota fiscal. E você ter as certidões negativas dessas empresas que você vai pagar. Se você vai pagar alguma empresa, né, se for uma pessoa física, não. Ela é só uma declaração. Claro, você podia até, né, para poder ficar mais firme, você pedir à pessoa física a declaração federal, estadual, municipal e trabalhista, que a pessoa física também tem. E ela daria só o recibo. No caso de empresa, também tem que ter a do FGTS. Essas certidões garantem que a empresa está válida, está ok, e ela pode receber algum recurso público, porque você está utilizando aquele recurso público ali. E aí você pede à empresa o cartão de CNPJ, né? O cartão de CNPJ dela com o KNAI correspondente àquele serviço que ela fez. Então é muito importante você visualizar o KNAI ali, que ele diz que é produção musical, então ele fez a produção musical, é um KNAI de locação de som e luz, né, iluminação, então ele pode locar luz e som. É um KNAI de locação de estrutura, e o cara pode locar o palco, locação de palco, né, é um KNAI de assessoria de imprensa, né, de design, enfim, tem vários KNAIs para poder gerar. Aí sim, você pede para poder a empresa emitir a nota fiscal e o recibo. Você analisando depois, e claro, com referência do projeto, né, e convênio. Antigamente a gente falava convênio, até está nesse texto aqui. Então, do projeto ou do termo de né, fomento,
o termo de cooperação que você assinou ali. Então, aí você bota, isso é referente ao projeto X, do termo número tal, né, do edital das artes da Prefeitura de Fortaleza, por exemplo. E aí já está sabendo que aquele projeto está vinculado totalmente, né, essa nota fiscal está vinculada àquele projeto. Outro detalhe é a gente pegar o extrato bancário, o zero movimentado e o zerado, que é o zero matou zero. É você pegar aquele estado da conta bancária que você abriu para aquele projeto, que normalmente a gente pede uma conta exclusiva, né? Tem que ser uma conta exclusiva para movimentar, ou, no mínimo, uma conta zerada. A Prefeitura atualmente está pedindo a conta no Santander. Então, todo mundo que for fechar algum convênio, projeto com a Prefeitura, ele tem que ter uma conta no Santander para poder movimentar, né, os recursos. Então, ele abriu a conta está zerada. Entra o dinheiro da Prefeitura, depois que entrar o dinheiro da Prefeitura, você vai movimentar aquele dinheiro. Depois ele vai zerar a conta. Mesmo que sobrou ali um saldozinho, digamos, de rendimento, você pode utilizar, se o edital permitir, ou você pode pedir à Secutifor para utilizar aquele rendimento para poder zerar a conta. Se ela não permitir, você vai pegar aquele rendimento que também não daria, digamos, sobrou aqui R$350. Você vai devolver esse dinheiro para o Fundo Municipal de Cultura para poder a conta ser zerada. Aí você só presta a conta quando está zero, movimentado, zerado. Depois você faz a conciliação bancária. Eu vou mostrar uma tabelinha daqui a pouco como é que faz. E o balancete físico-financeiro, que é o balancete de o que realmente eu executei, as rúbricas, e o financeiro do que foi executado. Depois tem o relatório de produção, o clipe, valorização da mídia, material de divulgação, que você fez, os formulários específicos, que também vou mostrar um, e um drive, né, com todas as mídias necessárias que aconteceu, divulgação, foto, vídeo, print de live, digamos, lista de presença, tudo que você tiver de comprovação do seu projeto. Aqui é uma conciliação bancária, né? Você vai pegar todos os dados aqui, vai descrever, eu recebi aqui, aquela é uma do FEC, por exemplo. Recebi do FEC 10 mil, depois esse dinheiro foi aplicado 10 mil, depois eu tive que resgatar ele em 10 mil, e aí teve um rendimento, ele rendeu R$10, digamos. Teve uma saída de R$5.000, só como exemplo. Eu paguei um TED ali, que na época uma taxa do banco de R$10, o Pix também, quando é Banco do Brasil cobra, quando é pessoa jurídica. E aí paguei a taxa, depois eu tive aqui outra nota de 5 mil, paguei outra taxa de 10. Para poder eu pagar essas notas, eu só tinha 10 mil, e tinha, né, 110 mil, 10 mil e R$10. Teve aquele 10, teve outro 10 da taxa, eu fiquei negativo. Eu tive que depositar dentro da conta R$20, porque o projeto não paga despesas de taxas do banco. Aí eu depositei R$20, depois eu peguei, né, e zerou a conta, porque eu tive que pegar e depósito da taxa, né? Depositei 10 mais 10 e teve outra taxa bancária aqui de R$10. No final e tudo, eu paguei meus 10 mil, mas tive que movimentar R$1.030, porque teve as taxas, e ainda ficou um saldozinho ali de R$10, que foi um rendimento. Porque esses 20 aqui é da taxa que eu estou pagando, né? Esses R$10 de rendimento aqui que eu estou falando, eu devolvi ele para o governo, porque foi rendimento e eu não utilizei. Então você devolve para o FEC, né? Que era o retorno do FEC, tá vendo aqui, ó? E aí zerou conta. Então entrou R$10.000, movimentei esses dinheiros aqui, e depois zerou a conta de novo. Isso é uma conciliação bancária que consegue visualizar o que é que você gastou. Relatório aqui de mudança, o relatório de execução do objeto. Então vou lá, vou colocar todos os meus dados do projeto aqui dentro dele, né? Coloquei ali os dados do projeto, que é um PDF que vem nos próprios editais. Vou abrir mais um pouquinho aqui. Então aqui, vou responder o resultado. Resumo, as ações planejadas para o projeto foram realizadas? Sim, na totalidade, foram feitas, mas faltou alguma coisa, né? Foi parte delas, as ações não foram ainda feitas conforme planejado. Eu vou colocar aqui um xizinho de acordo com, né, que é um PDF, então ele não escreve, certo? E aí eu vou marcando. Então as ações desenvolvidas aqui no projeto, né, ela descreva as ações desenvolvidas, o que é que realmente você desenvolveu. Aí você vai descrever. Olha, eu fiz isso, eu fiz as oficinas, fiz a inscrição. Todo mundo, você vai contar uma história do seu projeto. Depois, cumprimento das metas. Aí você vai lá para a meta 1. Né? Descreva a meta conforme consta no projeto apresentado. Aí você vai pegar o mesmo meta de lá. Aí agora, observação da meta 1. Informe como a meta foi cumprida. Aí você vai dizer, essa meta foi cumprida sim, ou ela foi cumprida parcialmente, ou não. Né? Você que vai escrever do seu projeto.
Porque às vezes esse cumprimento também tem a prestação de conta parcial e a final, né? Digamos que essa aqui seja a final, e aí eu vou ter que descrever o que foi que aconteceu. Se a meta foi parcialmente cumprida, aí se houver, eu vou colocar, né, como é que ela foi parcialmente. Porque às vezes quando você não cumpriu uma meta aqui a 1, mas você complementou melhor a 2, né, isso pode balancear e resolver sua prestação de contas. Caso você também fez o projeto e ele não cumpriu totalmente as metas, você ainda pode negociar também com a prefeitura, qualquer ente, para poder você fazer outra ação, para poder, né, fazer uma coisa que você não conseguiu fazer. Digamos que você ia fazer um show e caiu o Motorola naquele dia lá e você não fez. Aí, rapaz, eu não fiz, mas eu vou fazer outro show aqui para poder comprovar aquela ação, que não era do mesmo evento. Isso vai valer também. Pelo menos você fez alguma ação para poder comprovar o dinheiro que você recebeu. E aí a meta 1, aí depois vou descrever novamente a proposta, né? Conforme consta no projeto, aí informe qual a parte da meta foi cumprida. E aí você vai escrevendo meta por meta. Quando você não conseguir, você justifique para o não cumprimento integral. Aí eu vou justificar, não consegui porque caiu o toró. Aí metas não cumpridas. Aí eu vou dizer, olha, teve uma meta aqui que era, digamos, a ficha de presença dos alunos. Vocês, por exemplo, né, a ficha de presença para mim é um print que a gente está batendo de quem está aqui na sala. Essa é a lista de presença. E é assim que eu vou apresentar na minha prestação de contas. Aí depois vai meta 2 e tal, né? Eu vou justificar para o não cumprimento. Por que eu não cumpri? Aí eu vou ter que justificar. Porque isso aconteceu, isso, e não deu certo. Depois a gente vai ver os resultados do projeto. As ações planejadas para isso foram realizadas? Sim, totalmente. As ações desenvolvidas, escreva as ações desenvolvidas no projeto. Aí eu vou escrever. Aí o cumprimento da meta. Eu acho que eu estou voltando aqui, né? Era mesmo. Só tem que clicar. E aí os produtos gerados nesse edital. Eu gerei aqui um vídeo, um álbum musical, né? Um livro, uma revista. Aí sim. Né? Quais os produtos culturais foram gerados? Uma publicação. Você pode marcar qualquer um desses aqui. Aí você vai marcando. Eu fiz um jogo, fiz um artesanato. Pá. Dependendo do que você fez. Depois, como os produtos desenvolvidos ficaram disponíveis para o público após o fim do projeto? Eu coloquei no YouTube. Pronto, só respondi. Aí, quais foram os resultados gerados pelo projeto? Descreva quais são os resultados. O resultado foi que a gente conseguiu ter o projeto no YouTube que 1000 pessoas visualizaram esse vídeo. Ponto. Né? Não precisa também escrever muito não, tá? Você faz só o objeto mesmo real do que você fez. E aí, pensando nos resultados finais gerados pelo projeto, você considera que aí você pode desenvolver processo de criação, né, fortalecer a identidade cultural, que foi de acordo com o seu projeto. O público alcançado, aí você vai descrever, meu público foi, né, 120 mil pessoas de engajamento na internet via Instagram, depois teve 100 pessoas que assistiram no YouTube, né, digamos, você vai falar o que realmente foi que aconteceu, porque, né, você tem que comprovar também depois, caso a prefeitura queira, né, que é o print lá do relatório do YouTube, por exemplo. Tem um print da análise né, do Instagram. Aí a equipe do projeto, quantas pessoas fizeram parte da equipe? Você vai colocar o número, houve mudança na equipe, né, que é até uma pessoa perguntou ontem. Aí você pode botar assim, teve fulano de tal que ia ser, né, o produtor, ele não pôde ir porque ele viajou e a gente colocou outro produtor. Informar os profissionais que participaram da execução do projeto. Aí ele quer saber aqui o nome da pessoa, a função, o CPF dele, se a pessoa é negra, indígena ou tem deficiência. Aí você vai colocar. São uma lista de pessoas para identificar quem participou do projeto. E aí os locais de realização, presencial, virtual, só incluir qual é. Se for virtual e tudo, usou o quê? Aí usei o YouTube. Aí informar aqui os links dessa plataforma. Eu vou colocar o link do YouTube que ficou o vídeo. Né, de que forma aconteceu as ações de acessibilidade presenciais. Aí fixas, né, itinerantes, principal. É uma coisa muito objetiva, né, o formulário atualmente. Né? Claro, tem algumas descrições. Aí ele vai perguntar que o projeto aconteceu aonde? Zona rural, zona urbana, papá. Onde o projeto foi realizado? Foi no equipamento público municipal. Pronto, é só dar um X. Né? Aí divulgação do projeto. Aí eu divulguei o projeto no Instagram e tal, fiz um cartaz, fiz tudo. Qual foi a contrapartida que você deu? Eu tive uma aula extra na escola pública e tal. Aí tópicos adicionais, vai colocar algumas coisas adicionais que aconteceu no projeto que sejam relevantes. Depois você vai colocar alguns anexos. Vai juntar aqui comprovantes de fotos, vídeos, né, lista de presença, tá vendo? Relatório fotográfico, relatório de produção, relatório, né? Qualquer relatório que você tenha, você vai poder colocar como anexo, depois você assina.
Essa prestação de contas, ela é uma prestação de contas similar e tudo do Ministério da Cultura. Ainda é um formulário que a gente utilizava similar ao antigo formulário do Ministério da Cultura, que é prestado contas pela Prefeitura. Então, ele é um formulário, né? Só ver aqui que ele não está abrindo. Pronto. É o formulário aqui normal, que eu vou colocar o nome da pessoa e o nome do projeto, vou colocar o termo, o número do termo que foi assinado, né, e a data que eu executei aquela obra ali, aquele projeto. Depois eu vou pegar nessa primeira página, eu vou colocar todas as rúbricas que aconteceu ali no meu projeto. A meta 1, teve a atividade 1, 2, 3, 4, 5, 15. E aí eu vou pagar esse pessoal, diretor de danças, né, cenógrafo, designer, promoção de redes sociais. Isso foi da meta 1. Aí eu disse que eles eram tudo serviço, eu só fui copiar, né, do plano de ação da pessoa, que na época era o orçamento. E aí eu vou dizer, foi programada uma ação de cada uma, foi executada uma ação de cada uma. Né? Isso no período, que aí quando a gente faz a prestação de conta parcial, usa no período. Para poder também não dar problema lá, às vezes eu preencho logo as duas, que essa aqui é até o período, que essa aqui foi uma prestação de conta final. No período é a final, certo? Até o período é a parcial. Aí eu peguei e botei 2, dependendo do caso. Depois ela pegou e teve na meta 2, teve a produção local do espetáculo. Aí teve serviço, diária. Aí eu fui pegando, colocando as quantidades. Ela cumpriu tudo. Se caso isso aqui fosse mudar, que aí a produção local do espetáculo, contra a regragem era 2, eu tive que fazer 3 e tudo, eu vou botar 3, porque eu também posso, porventura, ter feito o ajuste do orçamento, né? E isso pode variar. A segunda é a financeira. Né? As mesmas etapas, né, rúbricas que foram feitas, eu vou botar o valor delas, e aí eu vou dizer o quanto é que aconteceu. Poderia, porventura, também eu ter feito essa rúbrica de 1.500, mas eu tive que pagar 2.000 para o cara e eu botei mais 500 reais do meu bolso. Eu teria que botar esses 500 reais aqui, que não é o caso. Né? E aí também, do mesmo jeito, realizado no período e realizado até o período. Até o período é a parcial e no período é a final. Mas as duas eu coloco do mesmo jeito. Depois a pessoa vem, bota o nome, assina. E aí embaixo é o parecer da prefeitura dizendo que está ok aquilo dali. Isso aqui é, digamos, né, a execução da receita e despesa. Então, se entrou 25 mil, né, ele sai 25 mil de notas. Teve outras fontes aqui por rendimento de R$11, a despesa, não foi a despesa bancária. Aí outras fontes, porque eu tive que botar aqui o dinheiro de 11,05 para pagar essa despesa bancária, tá vendo? E aí teve o rendimento da conta, rendeu 882 mil reais, e a gente pegou e devolveu para o Fundo Municipal de Cultura 882. E aí sim, zerou a conta. Zerou a conta como? O mesmo valor de receita é igual ao mesmo valor de despesa. Né? É assim que zera. Bota lá a data e assina. Depois, no caso aqui, tem o relatório de bens adquiridos. É necessário mandar esse relatório, mas você, quando não tem bens, você bota como não se aplica. Depois você apresenta as notas fiscais que trabalharam. E aí eu vou botar a nota aqui, o nome da empresa, o CNPJ dela, né, a ordem bancária, né, ou Pix, ou TED, né, que não tem mais, eu acho, agora é só Pix. E aí você bota o número dele, a data que você fez, a data da nota, na realidade, né, e aí você tem aqui, não, a data do TED, que aconteceu, depois o número da nota fiscal e a data da nota, e o valor dela, certo? Que essa data aqui é depois, né? Ó, a data da nota e a data que você realmente fez o pagamento. E aí fez o valor. No final, foi os 25 mil que foi executado, porque não tem aqueles 800 e pouco, que dali foi rendimento e a gente devolveu para o fundo, né? Então não é a necessidade de colocar aqui. Depois aqui ele faz uma conciliação bancária, né? Para poder saber de novo o que é que entrou, o que é que teve de rendimento, o que é que teve de tarifa, né? Aí foi o valor que foi executado. Aqui tem um errozinho aqui que isso aqui é 25, né? Zerado, a conta zerou totalmente, não tem mais nenhuma conta. E aí depois ele pede um relatório. Você pode falar o relatório, minimamente, do que é que aconteceu, e você pode pedir para poder, eu anexo também um relatório detalhado e anexo aí para poder melhor explicar. Depois tem o relatório de cumprimento do objeto, né, em referente à divulgação dele. E aí a gente fez um fly, fez um cartaz, e deu. E disse, olha, o material do relatório está em anexo do que foi apresentado. Pronto.
é isso a prestação de contas da Prefeitura de Fortaleza, né? Que, ao meu ver, é simples, mas, claro, você tem que ter muito cuidado para poder evitar que tenha qualquer, né, problema dentro dessa prestação de contas. Agradecer pela presença aqui, né, Lorena aqui, né, é formada em administração de empresas, especialista em gestão cultural, né, desde 2007 aqui desenvolvendo roteiro, projetos audiovisuais, mostras também, parecerista, né, principalmente na área de audiovisual, e atualmente, né, eu coloquei aqui, viu, Loren, como controladoria da Secutifor, mas você atua em várias vertentes ali dentro da Secutifor, principalmente também o que a secretária, né, Tiziana, do Executivo falou, não, problema de prestação de contas, a gente chama a Lorena para poder nos orientar. E é por isso que você foi convidada hoje para estar aqui conosco. E seja bem-vinda, fique à vontade. Aqui a nossa turma ela já conheceu vários detalhes de formatação de projeto, prestação de contas, e a gente está na fase final do curso. O que eu queria era que você falasse algumas coisas para poder nos orientar o que é que vocês da Secutifor gostariam que viesse essas prestações de contas para poder ela ser mais tranquila, tanto para o proponente quanto para a Secutifor. Primeiro, agradecer o convite, né, de estar aqui, poder compartilhando, né, esses conhecimentos que a gente adquire aí ao longo desses anos. Na minha época, quando eu comecei, não tinha essas coisas, não tinha essas oportunidades formativas, né, não tinha, assim, na época não tinha. Hoje tem bastante, graças a Deus. E aí eu estava, me levaram para a Secutifor para eu assumir a gerência do setor financeiro, a gerência financeira da secretaria, e aí eu assumi a missão de estar lá com o setor de prestação de contas dentro, né, da gerência financeira. Mas, mais recentemente, houve uma necessidade de mudança, né, para atender algumas demandas institucionais a título de passo municipal e controladoria geral, né, do município. E aí a gente está, eu saí da gerência para implementar o controle interno na secretaria. Com esse mesmo desafio, né, dar conformidade aos processos da secretaria como um todo, não apenas estar lá com a prestação de contas. E aí também trouxe comigo os contratos de gestão, essas análises, né, que é um pouco parecida com as análises que são feitas nos editais, né, nas prestações de contas de editais. É um pouco mais complexo, mas não menos importante, não menos exigente. Aí, esse está sendo o meu papel hoje dentro da Secutifor, né? Implementar o controle interno, para dar conformidade nos processos, para funcionar, né? Para ter aquele setor orientativo mesmo, de como as coisas devem percorrer. E aí, eu trouxe aqui para vocês um documento que a gente usa para analisar as prestações de contas dos proponentes. Esse documento, ele não surgiu do nada, ele foi estruturado a partir da Instrução Normativa 1, né, a 1 de 2016, que é o que está válida agora, mas que em breve vai cair em desuso, né, ela vai caducar, porque a CGM está preparando aí um compêndio de novas instruções normativas que a gente vai ter que seguir. Não apenas para a prestação de contas dos editais, mas também para outras prestações de contas que a Secretaria também tem responsabilidade, como contratos de gestão, patrocínio, convênios, enfim, outras vertentes. Mas o que é que eu posso dizer para vocês, primeiramente? Sempre se orientem, procurem se orientar pelo edital. O edital vai dizer para vocês como é que vai ser essa cobrança dessa prestação de contas, né? Vai se referir às instruções normativas, né? O edital vai falar isso, né? E aí também explicar que às vezes os proponentes não conseguem entender por que existe edital que me cobra o que é cobrado pela Instrução Normativa 1/2016, e tem editais que apenas cobram aquele relatório, né, Paulo, de execução do objeto, né? E aí eu quero dizer para vocês que isso se dá por conta de legislação,
e por conta de fonte, né, das fontes dos recursos, de onde os recursos são originados. Então, se eu tenho um edital que a fonte do recurso dele é a Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, eu vou ter todo um regramento para ele, que é o que é que a gente utiliza? A Instrução Normativa 1 de 2016. Eu passei essa instrução para o Paulo com outros formulários em branco e ele vai estar compartilhando. Eu não sei se ele já compartilhou com vocês. Para vocês irem estudando, né? E aí, quando a gente trabalha com, por exemplo, com o Fundo Municipal de Cultura, que já é outra fonte de custeio, onde a gente recebe, por exemplo, os recursos da PENAB, porque a gente só pode receber recursos do Fundo Nacional de Cultura se a gente tiver o Fundo Municipal de Cultura. A gente chama isso, esse tipo de operação de transmissão fundo a fundo. Então, isso aí já vai ser outra legislação e vão ser outras exigências que também vão estar descritas no edital que vocês vão se inscrever. Então, para além de quando você se inscreve no edital, e isso está muito claro lá, quando você formaliza, que você chega lá na secretaria para você assinar o seu termo de parceria, ou de fomento, ou qualquer outra nomenclatura, dentro do termo vai estar descrito como você vai prestar conta e que você é obrigado a prestar conta e que a partir de quando você assina aquele documento, você tem essa ciência de que você está fazendo um acordo, né, Paulo? Existe um acordo ali, vocês estão fazendo um acordo, um casamento. Olha, Ivna, vale para, respondendo aqui a pergunta da Ivna, né? Vale para qualquer valor, assim, você assinou, então você vai ter que, como é que se diz? Caminhar conforme aquilo que você acordou. Você lê o seu termo bem direitinho para ver o que é que está lá, porque a gente também, Paulo, recebe muitos questionamentos que poderiam ser esclarecidos só com a leitura do simples termo de fomento do proponente, entende? E esse tempo que eu estou lá na secretaria, eu pude observar algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu tenho um proponente que é da cultura popular, que a gente sabe que são pessoas que estão ali com aqueles saberes empíricos, não tem geralmente um alto grau de instrução, entendeu? E aquela pessoa ela tem mesmo dificuldade de fazer essas análises, né? Responder, entender a legislação, a gente sabe disso, né? Mas a gente também tem proponentes que têm doutorado. Então, não se trata do grau de instrução aí, entendeu? Então, às vezes eu tenho um proponente que, com mestrado, uma pessoa bem educada, que ela diz assim, não, Lorena, eu fiz errado, mas aí, vamos lá, o que é que a gente pode resolver? Eu quero pagar, eu quero devolver o dinheiro. Aí, lá na Secutifor, a gente conversa, né? Porque a gente não faz parcelamento, né? A gente não trabalha com isso. Isso ela já na PGM. Então, não deixem os processos de vocês chegarem nesse ponto, né? Sobre o que a Ivna falou agora, Ivna, cada fonte de custeio vai ter aquela legislação. E aí você vai ver no edital o que é que vai ser aquilo ali para você. PENAB, por exemplo, PENAB tem essa questão desses relatórios de prestação de contas mais complexos ficarem atrelados a valores mais altos. Mas se você for pegar um recurso que a fonte de custeio dele seja a Secretaria da Cultura e não o Fundo Municipal de Cultura, aí você vai ter um regramento um pouco mais rígido mesmo. Né? Mas o que é que eu aconselho? Rígido ou não, sempre procurar fazer as 3 cotações, acrescentar as 3 propostas na sua prestação de contas, a você fazer os atestos, né, a você fazer um bom relatório de execução do objeto, você fazer um relatório fotográfico, né,
Se você disser que vai comprar camisas, tire uma foto com a equipe né, com as camisinhas, né, do, do, do seu evento, da sua mostra, enfim, esse tipo de detalhe. Aí eu queria saber se eu posso projetar, Paulo, ou eu te mando o documento e você projeta. Eu consigo projetar aqui? É esse mesmo. Tem nada não, Paulo, deu certo. Esse povo aqui entende das coisas. Aí, deixa eu responder aqui a pergunta da Ivna. Ivna, essa nomenclatura, premiação, ou chamamento, ou edital, é a nomenclatura, né, que vai ser adotado dependendo aí da situação. Você precisa ficar atento ao edital, as exigências de prestação de contas vão estar lá, e as exigências de prestação de contas vão estar lá no teu termo de parceria que você vai assinar. Entendeu? Então, você pode ser consensuado uma determinada situação de prestação de contas para uma premiação, como pode ser consensuado uma outra determinada situação. Porque isso não vai depender da nomenclatura, se é premiação, se é edital, se é chamamento. Vai depender da fonte de custeio, entende? De onde é que está vindo o recurso. Vocês estão entendendo que se vocês pegarem dinheiro do Fundo Municipal de Cultura, vai ser uma determinada exigência, que vai estar em edital e que vai estar lá no termo de fomento de vocês. Vocês estão entendendo, sim, dessa forma? Se sim, deem legalzinho. Sim, Ivna, vai estar lá. Né? E aí, se vocês pegarem, ganharam um edital, que a fonte de custeio for a Secretaria de Cultura, aí vocês vão ter uma outra orientação de prestação de contas, vai ser uma outra legislação. Combinamos, assim, o entendimento? Aí eu vou aqui para... Eu trouxe um formulário para vocês, que é o formulário que a gente usa na Instrução Normativa 1 de 2016, que é o formulário que os meus analistas trabalham, né? A tela está se movimentando, gente, eu estou movimentando ela aqui, porque eu não consigo estar na tela e vendo vocês ao mesmo tempo. Pronto. Aí, aqui a gente começa com o cabeçalho, que é relatório preliminar, análise de prestação de contas, aí vem aqui as informações do termo de vocês, data, valor de repasse, ordem bancária, número de processo, né? E aí, a natureza da prestação de contas, sempre ela é final, a gente não trabalha mais com essas questões parciais. Prestação de contas parciais são prestação de contas de contrato de gestão, de convênio, por etapa, que assim é coisa acima de R$ 1 milhão, e a gente sabe que as entregas são parceladas, às vezes muitas vezes os repasses estão condicionados à execução dessas entregas. Mas aí vamos observar aqui o passo a passo. Essa planilha ela é dividida em 16 itens, né? São 16 itens que os nossos analistas eles vão observar da prestação de contas de vocês, isso aqui de acordo com a instrução normativa. E aí, eu estou aqui apresentando, se alguém estiver fazendo pergunta no chat, eu não estou conseguindo ver, porque eu estou com o documento aberto, tá? Lorena, boa noite. Oi. Você consegue só aumentar um pouquinho a tela, por favor? Vou aumentar, eu acho visualização. Que é o tamanho, né? Tá bom, assim, agora deu certo. Acho que aumentei as letrinhas. É porque se você for lá em arquivo, né, você consegue botar para exibir de uma maneira diferente, de layout. Mas é melhor deixar assim mesmo. Vivo layout. É porque eu não consigo, Paulo. Não, tranquilo. Não consigo ir no... Porque é a planilha aberta, não é uma apresentação, é a planilha mesmo que eu abri. Aí tu clica só desse amarelinho que tem um X, tá vendo, em cima? Que ele pelo menos aumenta mais um pouco. Pronto, aqui, ó. Exato.
Licença, Paulo. A pessoa também, individualmente, pode mudar na sua tela. Lá no cantinho inferior direito tem um mosaicozinho. São 9 quadradinhos. Ela clica lá, aí muda a visualização conforme ela quiser. Aqui? Exato. Aí nesse aí. Esse aí ele vai ampliar, ele não vai ficar... Aí eu deixo nesse aqui. Ou eu deixo nesse. É melhor nesse, tá? Esse tá melhor. Pronto. Aí, como a gente conversou, vem o passo a passo direitinho. Tem alguém falando? Não, né? Não, só um detalhe, continuar. Lorena, as perguntas vão ser depois que você apresentar. Aí depois que eles vão já anotando as perguntas e fazem depois, tá bom? Porque eu não consigo, né, ler o chat e tal. Aí vocês vão anotando, viu? Vão anotando aí. Conteúdo da análise, o primeiro ponto. Apresentou cópia do termo de concessão. Aí não apresentou. Aí o analista vem aqui, marca e diz o que foi que você descumpriu, né, dentro da instrução normativa. Aqui é o detalhe, né? Lorena, mas como é que a gente sabe? Gente, a instrução normativa, ela tem dizendo que você tem que apresentar a prestação de contas, tem que colocar o termo de concessão, se houver aditivo, extrato bancário, o termo e o plano de trabalho. Logo nas primeiras páginas. Aí ele verifica. Se não, ele vai marcar aqui. Se sim, ele vai marcar assim, completo ou incompleto. Aí, caso ele marque não, ou ele marque aqui incompleto, ele vem aqui, ação, apresentar plano de trabalho, ou apresentar o extrato, ou apresentar isso, ou apresentar aquilo. Ele vai te pedir o que é que ele quer, o que é que está faltando. Aí o segundo item, apresentou o relatório de execução físico-financeiro, que aí foi o relatório que o Paulo acabou de apresentar para vocês. Aí tem aqui todos os detalhes que o analista vai, né, ver na tua prestação de contas. Se tiver faltando alguma coisa, ele vai marcar aqui no não, entendeu? E vai orientar aqui na ação, ele vai descrever o que é que ele quer que você anexe. Se for incorreto, ele vai dizer que foi incorreto, ele vai explicar o que ele quer de você. Se sim, ele vai só marcar o X e marcar que está correto e pronto. Aí ele vai passar para o terceiro item. Vocês estão vendo aqui que está tudo bem esmiuçado, né? Então, a gente faz uma análise muito criteriosa a partir desses indicadores aqui que estão presentes na instrução normativa. Apresentou o status da conta bancária específica do projeto? Se não, ele vai te solicitar aqui na ação que você coloque. Se sim, ele vai marcar aqui e vai passar para o próximo item. Os recursos repassados foram aplicados no mercado financeiro? Aí ele vai analisar o teu termo, né, de fomento, vai ver lá. Se foi exigido lá na tua contratualização, lá no teu termo de fomento, se é a obrigatoriedade da aplicação desse recurso. Se não, ele vai marcar aqui, vai dizer para você qual é a providência que você tem que tomar para corrigir isso. Vai perguntar se você, vai procurar se você entregou um extrato completo, vai dizer se você apresentou incompleto, vai dizer se não consta a comprovação. Aí ele vai passar para o próximo item, o quinto item. Houve solicitação para a utilização dos rendimentos? Não. Sim. Não. Sim. Não houve. Qual é a ação? Se tiver alguma ação para isso, né? Se houve a solicitação, qual foi a ação? Ele vai pedir para você explicar se você pediu para usar, com o que você usou. Os rendimentos das aplicações financeiras foram utilizados? Não. Se sim, no objeto do termo de fomento,
Se sim, despesas estranhas ao objeto do termo, ele vai fazer essa pergunta, vai anotar as observações. Se ele quiser que você explique melhor alguma coisa ou apresente alguma documentação, ele vai solicitar isso aqui logo mais abaixo. Aí a gente vem aqui para o ponto 7, realização de despesas vedadas. Houve alguma despesa aqui que você fez, mas que é uma despesa vedada, que você não pode fazer dentro do seu plano de trabalho, que seria utilização dos recursos em desacordo com o previsto no plano de trabalho. Ai, Lorena, eu gastei o dinheiro pagando um adestrador de animais, só que não tinha essa rubrica no meu plano de trabalho. Aí ele vai fazer aqui as observações e vai pedir providências, né? Vai pedir que você explique, né, por que você fez isso. Vai ser analisado se houve dano ao erário ou não. Isso pode, esse tipo de coisa pode até ocasionar a solicitação de devolução do dinheiro, né? O pagamento em data posterior à vigência do instrumento, a gente tem que estar sempre atento, que a gente não pode fazer pagamentos fora da vigência do instrumento. Se o instrumento começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro, você não pode pagar fora dessas datas. Se pagar, corre o risco de ter que devolver o dinheiro. A realização de despesas com tarifas bancárias, multas, isso é vedado. Você não pode tirar dinheiro do projeto para assumir esse tipo de custeio, né? Aí vocês estão vendo que ele coloca que existe esse espaço de descrição de despesa, para colocar o número do documento ou nota fiscal, dizer o valor, e ele vai te pedir providências aqui nesse espaço da ação, né? Tem uma memória de cálculo aqui. É tudo muito detalhado e não tem nada aqui que não esteja explícito na instrução normativa, tá? O ponto número 8, a ausência de identificação com o número do termo e o nome do projeto na documentação apresentada. Se sim, ele marca aqui, diz que você descumpriu o artigo 46, parágrafo 2, a linha B da instrução normativa. E aí ele vai te pedir que você volte, né, carimbe, por exemplo, coloque os carimbos de atesto nas notas fiscais. Você tem que colocar lá na nota fiscal, além da descrição do serviço, o nome do projeto, o número do termo de fomento ou instrumento, que vai estar tudo no contrato de vocês, porque isso aqui é uma forma que a gente tem de controle, né? Porque antigamente a galera aprovava o mesmo projeto em 2 secretarias, aí pegava uma nota fiscal para prestar conta para 2 secretarias. Hoje em dia isso é vedado. Não pode. E a documentação fiscal de cada projeto tem que ter essa identidade, que é o nome do projeto, o número do termo de fomento, entendem? Tem que ter essa identificação. E aqui um exemplo de ação: o outorgado deverá justificar a ausência no corpo de suas notas fiscais da identificação do número do termo e do nome do projeto. Porque ele pedindo, o exemplo de uma ação, né? Pedindo aí que você justifique porque que está ausente esses dados nos documentos fiscais, nas notas fiscais ou recibos. Aí a gente vem para o ponto 9. A ausência do ateste de recebimento, né? Isso aqui é uma coisa muito simples, mas é um dos, como é que se diz? É um dos, eu acho que os top 10 de pontos das diligências, né, que sempre tem, porque a galera sempre esquece de colocar esse atesto, né, o carimbo com atesto que o serviço foi prestado, ou que a mercadoria foi entregue, aí dependendo se você vai contratar serviço ou vai fazer a aquisição. E é uma coisa simples, né? Você faz no Adobe ali bem direitinho um carimbo, já imprime a nota,
Não precisa nem daqueles, né, aqueles carimbos de madeira. Antigamente a gente usava muito. Antigamente, né? Hoje em dia, né, as coisas estão mais modernas. Aí vem aqui um exemplo de ação. O outorgado deverá apresentar a declaração certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado para o cumprimento da legislação. Aqui você pode mandar as notas carimbadas, né, novamente, ou então você assina uma declaração dizendo que o material foi recebido ou o serviço foi prestado, né, e cumprimento à legislação. Mas, no mais, eu acho que dá menos trabalho você colocar o carimbo nas notas mesmo. Aí o ponto 10, a ausência de no mínimo 3 propostas de preços nas aquisições de materiais e contratações de serviços. Aqui teve, não, né? Ele marcou não, mas se sim, aí você estaria descumprindo o artigo 35, parágrafo único da instrução normativa. Gente, não tem nada que a gente vai exigir aqui que não esteja na instrução normativa, né? Ponto 11, realização de despesa acima de R$17 mil, sim, não. Se sim, apresentou proposta de preço, ata de comissão de licitação, cópia de despacho adjudicatório. Essas exigências aqui, elas estão na instrução normativa e vocês precisam segui-las, né? A ausência da documentação acima citada descumpre qual item? O 47 do inciso 5 da instrução normativa. Eu sei que parece muita coisa, mas quando a gente vai se habituando, criando um hábito do dia a dia, a gente cria um checklist na vida da gente, isso aqui passa a ser automático, né? Não é nem você faz isso aqui automaticamente. A ação, um exemplo de ação que um analista pode pedir, né? Pode solicitar. O outorgado deverá apresentar as documentações mencionadas para cumprimento à legislação. Haja vista a execução das despesas da nota fiscal tal terem sido executadas pelo fornecedor tal, assim quantificando-se um montante de... Aí ele cita o valor. O item 12, a ausência de documentação comprobatória das despesas realizadas na execução do projeto, quer dizer que você fez uma despesa, não colocou uma nota fiscal, quer dizer que você fez uma despesa e você não... Cadê a transferência da conta do projeto para a conta do fornecedor? Cadê essa comprovação? Isso precisa ser anexado também. Ponto 13, a ausência de documentação comprovatória dos pagamentos, eu acabei de dizer, tanto nota fiscal como os comprovantes de transferência bancária, né? Precisam ser anexados no processo. Isso aqui acontece com frequência, em Saturno, né? Em Saturno acontece com frequência. Aí aqui o analista solicita que o outorgado deve justificar porque todos os cheques apresentados não estão nominais aos fornecedores. Então, é nesse tipo de detalhe que vai as nossas observações. O ponto 14, houve saldo remanescente? Não, sim, ação, se houve saldo, aí ele vai dizer o que é que você tem que fazer. Se não houve, ele bota que não, e aí segue para o próximo item. O item 15, a documentação fiscal apresentada preenche todos os requisitos de validade. Aí aqui, se não, aí você vai estar infringindo algum artigo da instrução normativa. A prestação de contas parcial é aquela pertinente a cada uma das parcelas de recursos. Isso aqui é para, geralmente, né, fluxos grandes de caixa. A nota fiscal para fins de comprovação da despesa do convênio deverá obedecer aos requisitos de validade, preenchimento. Aí tudo ele vai analisar, vai preencher toda a documentação ou parte, se sim ou se não, e vai descrever alguma providência a ser tomada, se precisar ser tomada. E aqui o item 16, ele é um campo destinado para casos de inconsistências não contempladas nesse relatório aqui. Lorena, isso acontece com frequência? Acontece. Tem coisas aqui que a gente não prevê nesse relatório de prestação de contas, mas a gente tem a orientação da CGM e PGM e a gente cobra.
com base nas nossas, né, nessas orientações outras. E na própria lei de licitações também. Aí aqui é assinado, né, pelas pessoas responsáveis e enviado, né, para você por meio de uma cartinha. E aqui eu termino a minha apresentação. Pronto. Tipo assim, e para a gente aqui, Lorena, é o seguinte: sei que é uma dificuldade, tem várias regras ali para poder a gente cumprir. E o que é que, digamos, você aconselha, de modo geral, né? Para poder te evitar qualquer problema, claro, ler a instrução normativa, colocar tudo de acordo com ela, né? Tem a setor de logomarcas, notas fiscais, tudo isso a gente já debateu. Mas na sua experiência vasta, né? Qual o conselho final que você daria para todos nós aqui, para poder evitar qualquer problema na prestação de contas? Eu leria o edital atentamente, que o edital é a bússola para do começo ao fim, até você entregar a prestação de contas, ela ser aprovada ou não, o edital é a sua bússola. Segundo, o documento que você firmou lá na secretaria, que vai ter lá as cláusulas, né, falando do prazo da prestação de contas, de como é que ela tem que ser feita, o que é que você tem que obedecer, né? E sempre não teria vergonha, ligaria lá para a Secutifor, marcaria uma visita, mandaria um e-mail com dúvidas, marcaria uma visita por e-mail também, né? Se o telefone não der certo, mas os telefones estão lá, a gente sempre está atendendo o público, respondendo, tirando dúvidas mesmo, que a gente está lá, mesmo com esse papel pedagógico, né? De orientar da melhor forma possível, que a gente não tem um interesse de que não dê certo. O nosso interesse é de que dê certo, que a gente trabalha executando, né, a política cultural, operacionalizando uma política cultural, né, um projeto político-cultural, né, e o nosso interesse é esse, de executar esse projeto na nossa cidade. A gente está sempre aberto, né, procurem sempre estar estudando, estar lendo, sabe, estar tirando dúvidas, assim, não tenho vergonha, sabe, porque a dor de cabeça que dá para você depois, caso aconteça alguma coisa equivocada, né, é muito maior do que esse esforço que você está fazendo para atingir os seus objetivos, assim, né, para fazer a sua prestação de contas, né. Não tenham vergonha, perguntem, peçam ajuda. As áreas demandantes costumam te fazer lives, tira dúvidas, então colhem nessas pessoas, né? E sigam o Instagram da secretaria. A gente tem projetos interessantíssimos sendo lançados, sabe? A gente tem uma equipe massa pensando outros tantos projetos interessantes, sabe? Tem o Agilizo Cultural aí também, né, Paulo? Tem o Paulo aí para dar consultoria para vocês perturbarem bem muito o juízo dele. É isso, né? Vamos. E não é vergonha você não saber, você tá com dúvidas, sabe? Melhor você perguntar para uma pessoa que já passou por muitas situações, como o Paulo, por exemplo, já passou por tanta coisa, né? Você vai, chega, pergunta, pede uma orientação, porque, gente, é complicado depois, né? A gente recebe muito proponente, assim, que depois que entra na tomada de contas especial, que a gente não pode fazer mais nada, que vai para a PGM, chega lá pedindo a nossa ajuda e a gente não pode fazer nada, a gente sente muito mesmo, né? A gente não quer que aconteça essas coisas. Enfim, é isso. Espero ter ajudado. E o mau conselho, né, Lorena, é assim: antes de você fazer qualquer coisa que você não tem certeza, você ligue para a Secutifor e fale com alguém. E pergunte, não faça a ação se você tem dúvida. Não faça. Uma vez tinha um cliente meu que ele pegou, na hora que entrou o dinheiro da Lei Rouanet na conta dele, ele pegou e pagou o cartão de crédito que estava atrasado. Eu, não, meu amigo, né, não estava dentro da rúbrica pagar o cartão de crédito. Então, se isso acontece, né, vocês assim estão desesperados. Outro cliente, vários clientes fazem isso. E aí ele pega e gasta o dinheiro à toa. Só à toa não, está precisando do dinheiro para pagar o aluguel, para pagar um remédio, para pagar não sei o quê, né? E aí o que é que tem que acontecer? Você tem que pegar o mesmo dinheiro, devolver para a conta bancária
dizer que teve uma saída equivocada, que essa palavra é a melhor da prestação de contas, né? Teve uma saída equivocada que o dinheiro voltou para a conta e depois ele foi pago com a nota fiscal, né? Mas sempre tem que acontecer isso. Teve um cliente uma vez, pegou o dinheiro e ficava gastando todo dia R$50, tirou 50, 30, pagava um restaurante, pagava não sei o quê. Quando eu fui ver lá, tinha 200 movimentações equivocadas que eu tive que justificar, né, na prestação de contas dele. Então, o que a gente não tem certeza, a gente entra em contato com a prefeitura, com o órgão que está, né, concedendo, para poder saber da informação direito, né? E agora, pessoal, é a oportunidade que vocês têm para tirar dúvida. Quem quiser fazer também a dúvida falando, é melhor do que escrevendo aí, porque a gente vai entender melhor qual o seu questionamento. Pronto, a Bruna ela perguntou, no caso de entrega da prestação de contas fora do prazo, qual a medida adotada? A gente vai receber a sua prestação de contas, né? Existe um prazo, você procura obedecer aquele prazo, sabe? Porque, por exemplo, a gente também tem nossos prazos internos, né? Prazo de respostas, às vezes não funciona em tempo real, né? Mas a gente sempre tem que estar atento a esse cumprimento de prazos, porque, por exemplo, pode um órgão superior, como a CGM, por exemplo, chegar para mim e dizer assim, Lorena, a gente quer o levantamento de tantas prestações de conta assim, então a partir daquela data tal, no dia tal, seu processo tal, então a gente pode ser compelida a fazer entregas, né? Aí eu vou lá, entrego, se eu não está no meio, tomada de contas especial. Ou alguma outra coisa pode acontecer por falta de descumprimento de prazo. Que a gente não tem o controle, porque a galera acha que tudo é resolvido lá na Secult4. Não, até um determinado ponto nós conseguimos resolver. Depois desse determinado ponto, meu filho, aí essa negociação já é com a PGM, ou dependendo do caso, com a CGM, a gente não fica de mãos atadas, né? E nem todo mundo sabe desses detalhes, assim, que a gente também responde, né? A gente tem órgão de controle nas costas da gente. E aí é um processo jurídico, né? Se for lá para a PGM, já é um processo jurídico, você tem que resolver de outra maneira esse problema, não é isso? Advogado, né? Até lá você vai ter que... Entendeu? Que é o que a gente não quer, a gente não tem esse interesse, assim, que aconteça essas coisas, né? Mas no material, pessoal, no próprio edital, né, da Secult4, como aquele edital que eu mostrei, ele vai estar dentro da nossa pasta, e lá tem também o e-mail da Secult4, né, que você pode agendar para poder consultar, até mesmo para escrever projeto, ou para poder, né, tirar alguma dúvida de prestação de contas. Ok?